Bom dia a todos. Ei, que alegria estar para mais um encontro, terceiro encontro. Uau! Desse livro que está nos trazendo tanta surpresa. Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. Vamos para o terceiro dia da nossa leitura dinâmica, PDF, audiobook junto. Nós paramos na página 86. Deixa eu ver, cadê? Vamos abrir aqui. Maus hábitos aqui, ó, de novo, estamos falando sobre isso. Sobre maus hábitos. Tinha avançado aqui. Não é proteção. Acho que a gente parou aqui. Vamos ver. Vamos tentar alinhar aqui. Buscar, tentar. Quem tenta não consegue. Vamos alinhar. Landa Letícia. Landa Letícia. Tem alguém novo aqui. Bom dia. Bom dia. Tem alguém novo. Você é nova aqui, não é? Sim, hoje deu para mim entrar. Às vezes não dá para mim entrar porque eu tenho uma filha pequena de 5 meses e aí o sono dela, a rotina dela, às vezes me atrapalha entrar esse horário. Tá bom. Mas hoje estou junto. Boa. Seja bem-vinda. Se tiver perguntas, traga suas perguntas. Olá, Roberta, Nilvana, Lucas, também acho que é novo aqui. Juramar também acho que é novo. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Guida, Mila, já dei bom dia. Bom dia a todos. Bora lá, vamos nessa. Preciso ver só onde a gente parou aqui. Não me faça isso. Está me dando há 4 minutos aqui. Por que ele zerou? Nós somos até 3h20 e pouco. Podem significar me tira daqui. Quanto prazer em conhecê-lo. Isso é a morte para um bom negociador, que adquire seu poder compreendendo a situação do interlocutor e apagando informações sobre os desejos e as necessidades dele, para fornecer esses dados a outra parte. Divulgado. O Abu Sayyaf sequestrará G. Ray Schilling, um americano de 24 anos que passara perto da base dos terroristas na ilha de Jolo, nativo da Califórnia, Chile. Para escutar você. É por isso que esta é uma hora ruim para falar. É sempre melhor do que você tem alguns minutos para falar. Às vezes, a única maneira de fazer seu interlocutor escutar é envolvê-lo na conversa forçando a dizer o não. Faça isso rotulando errado e de maneira intencional uma emoção ou um desejo. Também vale formular uma frase ridícula, como parece que você quer que esse projeto fracasse, que só pode ser respondida negativamente. Negocie no mundo deles. Persuasão não consiste em ser claro, suave ou contundente. Consiste em convencer a outra parte de que a solução que você quer partiu dela. Portanto, não busque a vitória com lógica ou força bruta. Faça perguntas que abram caminhos para os seus objetivos. Não é de você que se trata. Se um potencial parceiro de negócios está ignorando você, contate-o com uma pergunta clara e concisa orientada para o não. Essa pergunta deve sugerir que você está pronto para cair fora. Você desistiu do projeto. Faz maravilhas. Capítulo 5. Desencadeie as 2 palavras que transformam imediatamente qualquer negociação. Em agosto de 200, o grupo militante islâmico Abu Sayyaf, que atua no sul das Filipinas, anunciou que havia capturado um agente da CIA. Para os rebeldes, a verdade não era algo tão valioso ou que valia.
falece apenas ser divulgado. O Abu Sayyaf sequestrará G. Reis Schilling, um americano de 24 anos que passara perto da base dos terroristas na ilha de Jolo. Nativo da Califórnia, Schilling se tornou um refém com a cabeça a prêmio por 10 milhões de dólares. Na época eu era agente supervisor especial, SSA, na sigla em inglês, designado para a Unidade de Negociação de Crise, CNU, na sigla em inglês, de elite, do FBI. A CNU é algo como as Forças Especiais de Negociação. Está vinculada à equipe de resgate de reféns, HRT, na sigla em inglês, do FBI. São os melhores dos melhores. A CNU está sediada na Academia do FBI em Quantico, Virgínia, e acabou vindo a ser conhecida por uma única palavra, quântico. Com ou sem razão, Quantico desenvolveu a reputação de ser um dos centros de conhecimento, se não o centro, para as polícias. Quando uma negociação desanda e os negociadores envolvidos são orientados a ouvir o que Quantico tem a dizer, é para a CNU que eles ligam. A CNU desenvolveu uma cartilha poderosa para o mundo de alto risco onde se inserem as negociações de crise, o modelo de escada de mudança comportamental, BCSM, na sigla em inglês. Esse modelo propõe 5 estágios: escuta ativa, empatia, entendimento, influência e mudança comportamental, que conduzem qualquer negociador da fase da escuta até a de influência no comportamento. As origens do modelo remontam ao grande psicólogo americano Carl Rogers. Ele propôs que uma mudança real só pode ocorrer quando o terapeuta aceita o paciente como ele é, uma abordagem conhecida como consideração positiva incondicional. Porém, a maioria de nós, segundo Rogers, supõe que o amor, a admiração e a aprovação dependem de dizer e fazer as coisas que as pessoas, inicialmente, nossos pais, consideram corretas. Ou seja, como, para muitos de nós, o respeito positivo que experimentamos é condicional, desenvolvemos o hábito de esconder quem realmente somos e o que de fato pensamos, calibrando nossas palavras para obter aprovação, mas revelando pouco. É por isso que tão poucas interações sociais levam a uma mudança efetiva de comportamento. Imagine o típico paciente com doença arterial coronariana que está se recuperando de uma cirurgia de peito aberto. O médico diz a ele: essa cirurgia não é uma cura. A única maneira de prolongar sua vida é adotar as seguintes mudanças de comportamento. O paciente, grato, responde: sim, 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 é claro, doutor. Esta é a minha segunda chance. Eu vou mudar. E ele muda? Estudos sucessivos têm mostrado que não. 2 anos depois da operação, mais de 90% dos pacientes não alteraram nada em seu estilo de vida. Embora os riscos de uma negociação de rotina com seu chefe ou cliente em geral não sejam tão altos quanto os de uma negociação envolvendo reféns ou um grave problema de saúde, o ambiente psicológico necessário para obter não apenas uma anuência temporária, mas uma mudança interna real é o mesmo. Quando um negociador tem êxito em levar alguém para a escada de mudança comportamental, conquistando a cada estágio mais confiança e mais conexão, haverá um momento de avanço em que a consideração positiva incondicional se estabelece e ele começa a exercer influência. Depois de anos aprimorando o conjunto de táticas que compõem o BCSM, posso ensinar qualquer pessoa a chegar a esse momento. Mas, como os cardiologistas sabem muito bem, assim como legiões de graduados de escolas de administração que leram o mais famoso livro de negociação do mundo, Como Chegar ao Sim, é muito provável que, mesmo depois de ouvir o sim, você ainda não tenha chegado lá. Como você logo aprenderá, as 2 palavras mais doces de qualquer negociação são está certo. Crie uma epifânia sutil. Eu era 100% qualificado para lidar com casos Schilling. Passara algum tempo nas Filipinas e tinha uma experiência extensa em terrorismo desde os tempos em que atuara na Força Tarefa Conjunta contra o Terrorismo, JTTF, em Nova York. Alguns dias depois da captura, eu e meu parceiro Chuck Regine embarcamos para Manila, de dirigir as negociações. Juntamente com Jimmy Shaw, o mais alto funcionário do FBI em Manila, nós nos reunimos com militares filipinos das mais altas patentes. Eles permitiram que conduzíssemos as negociações e começamos a trabalhar. Um de nós cuidara da estratégia de comunicação para o FBI, consequentemente, para o governo dos Estados Unidos. Essa função coube a mim. Com o apoio dos colegas, meu trabalho era elaborar a estratégia, obter sua aprovação e implementar ela. Como resultado do caso Schilling, eu me tornaria o principal negociador de sequestros internacionais do FBI. Nosso principal adversário era Abu Sabayah, o líder rebelde que negociava pessoalmente o resgate de Schilling. Sabayah era um veterano do movimento rebelde com um passado violento, um matador sociopata terrorista que parecia saído diretamente das telas de cinema. Colecionava estupros, assassinatos e decapitações. Gostava de registrar seus feitos sangrentos em vídeos e enviá-los para a mídia. Filipina. Sabayah usava óculos escuros, uma bandana, camiseta preta e calças com estampa de camuflagem. Achava que isso fazia dele uma figura mais vistosa. Procure qualquer foto de terroristas do Abu Sayyaf nessa época. Haverá sempre um de óculos escuros. É Sabayah. Ele adorava a mídia. Mantinha à mão os números dos telefones de vários repórteres filipinos. Eles lhe faziam perguntas em tagalo, sua língua nativa. Sabayah respondia em inglês porque queria que o mundo ouvisse sua voz na CNN. Deveriam fazer um filme sobre mim, dizia aos jornalistas. Aos meus olhos, Sabayah era um homem de negócios de sangue frio com um ego do tamanho do Texas. Um verdadeiro tubarão. Ele sabia que estava jogando com uma mercadoria, e G. Reis Schilling era um item de valor. Quanto poderia obter por seu refém? Ele descobriria, e eu pretendia que aquela fosse uma surpresa desagradável. Como agente do FBI, meus objetivos eram libertar o refém e levar o criminoso à justiça. Um aspecto crucial de qualquer negociação é descobrir como seu adversário chegou à posição atual. Sabayah lançou o valor de 10 milhões de dólares baseado em um cálculo de negócios.
Primeiro, os Estados Unidos estavam oferecendo 5 milhões de dólares por informações que levassem à prisão dos fugitivos remanescentes do atentado ao World Trade Center em 1993. Sabaya raciocinou que, já que os Estados Unidos pagariam 5 milhões para pôr as mãos em alguém de quem não gostavam, dariam muito mais por um cidadão americano. Segundo, uma facção rival do Abu Sayyaf divulgara ter recebido 20 milhões de dólares por 6 prisioneiros da Europa Ocidental. O homem forte da Líbia, Muammar Gaddafi. O pagamento a título de ajuda para o desenvolvimento. Parte significativa do resgate fora paga em notas falsas, uma oportunidade para cada. Constranger governos ocidentais e, ao mesmo tempo, financiar grupos com os quais simpatizava. Tenho certeza de que ele riu desse episódio até o dia de sua morte. De todo modo, havia um preço sobre a mesa. Sabaya fez os cálculos e achou que Stilig valia 10 milhões de dólares. O problema é que Stilig vinha de uma família de classe operária. Sua mãe podia conseguir 10 mil dólares, talvez. Os Estados Unidos não estavam dispostos a pagar $1 sequer. Porém autorizaríamos um pagamento desde que isso se convertesse em uma armadilha para capturar Sabaya. Se conseguíssemos atraí-lo para uma situação de barganha com oferta e contra-oferta, tínhamos um sistema que sempre funcionava. Poderíamos levá-lo até onde queríamos, libertar o refém e capturá-lo. Durante meses Sabaya se recusou a ceder. Ele argumentava que os muçulmanos nas Filipinas haviam sofrido 500 anos de opressão, desde que missionários espanhóis haviam trazido o catolicismo para o país, no século XVI. Citou atrocidades contra seus antepassados islâmicos. O Abu Sayyaf queria estabelecer um Estado Islâmico no sul das Filipinas. Houve violações de direitos de pesca. O que você imaginar, ele pensou e usou. Sabaya queria 10 milhões de dólares por danos de guerra, não como resgate, mas por danos de guerra. Ele permaneceu firme em sua exigência e recusou-se a entrar no sistema de oferta e contra-oferta que queríamos usar contra ele. E de vez em quando soltava notícias de que estava torturando Stilig. Sabaya negociava diretamente com Benji, um militar filipino. Eles falavam em tagalo. Nós analisávamos transcrições traduzidas para o inglês e as usávamos para aconselhar Benji. Eu circulava dentro e fora de Manila e supervisionava as conversas e a estratégia. Instruí Benji a perguntar o que Stilig tinha a ver com 500 anos de hostilidades entre muçulmanos e filipinos. Ele disse a Sabaya que 10 milhões de dólares não eram uma opção. Independentemente da abordagem que usássemos para ponderar com Sabaya que Stilig não tinha nada a ver com os danos de guerra, esta caía em ouvidos loucos. Nosso primeiro está certo veio quando eu estava negociando com Benji. Ele era um verdadeiro patriota e herói filipino. Liderava a Força de Ação Especial da Polícia Nacional Filipina e participara de combates armados. Em muitas ocasiões, Benji e seus homens haviam cumprido missões de resgate para salvar reféns e tinham ótimos antecedentes. Seus homens eram temidos, e com razão, eles raramente levavam algemas. Benji queria adotar uma linha dura com Sabaya, falando com ele em termos diretos e Hermes. Nós queríamos envolver Sabaya em um diálogo para descobrir o que o motivava a agir daquela maneira. Queríamos estabelecer um entendimento com o adversário. Para Benji, isso era repugnante. Benji nos disse que precisava de uma pausa. Vínhamos trabalhando com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, havia várias semanas. Ele queria passar um tempo com a família nas montanhas ao norte de Manila. Concordamos, desde que pudéssemos acompanhá-lo e passar várias horas de sábado e domingo trabalhando em uma estratégia de negociação. Naquele sábado à noite nos sentamos na biblioteca da residência de verão do embaixador americano para trabalhar na estratégia. Enquanto eu explicava a Benji o valor de estabelecer uma relação baseada em cooperação, mesmo com um adversário perigoso como Sabaya, era visível a contrariedade em seu rosto. Percebi que precisava negociar com Benji. Você odeia Sabaya, não é? Perguntei, empregando um rótulo. Benji descarregou sua raiva em mim. Óbvio. Disse ele. Ele mata e estupra. Uma vez, entrou na nossa frequência de rádio quando estávamos atacando sua posição e disse: esses morteiros são música para meus ouvidos nesse dia. Falando no nosso rádio, ele comemorou dizendo que estava em pé sob o corpo de um dos meus homens. Essa explosão de Benji foi o equivalente a um está certo. Enquanto ele reconhecia sua raiva, observei-o controlá-la e se acalmar. Até aquele momento, Benji se revelará um negociador muito bom. A partir dali, porém, tornou-se um astro. Desabrochou. Essa negociação entre mim e Benji não foi diferente de outras entre colegas que discordam sobre uma estratégia. Antes de convencê-los do que você está tentando realizar, é preciso dizer algo que os leve a admitir. Está certo. O avanço para o está certo geralmente não acontece no início de uma negociação. Quando ocorre, é invisível para o interlocutor. Ele aceita o que você disse. Para esse interlocutor, é uma epifânia sutil. Desencadeia um está certo fazendo um resumo. Depois de meses de negociação, Sabaya ainda se recusava a ceder. Decidi que era hora de apertar o botão de reiniciar. Benji se tornara tão bom em estender as conversas que quase podíamos ouvir Sabaya andando de um lado para outro durante uma hora antes de telefonar para Benji, buscando maneiras de conseguir o que queria. Ele ligava e dizia: me fale sim ou não. Só sim ou não. Tínhamos que acabar com aquela conversa absurda de Sabaya sobre danos de guerra. Independentemente do tipo de questionamento, lógica ou raciocínio que tentávamos, ele não cedia. As ameaças contra Stilig iam e vinham. Nós o acalmávamos todas as vezes. Decidi que para sair dessa fase precisávamos reposicionar Sabaya com suas próprias palavras, de um modo que dissolvesse as barreiras. Precisávamos fazê-lo dizer está certo. Na época, eu não sabia exatamente que tipo de avanço isso nos daria. Só sabia que precisávamos ar no processo.
Escrevi um documento de 2 páginas que instruía Benji a mudar o curso da negociação. Usaríamos quase todas as táticas do arsenal de escuta ativa. 1. Pausas e cases. O silêncio é poderoso. Dissemos a Benji para usá-lo como ênfase para incentivar Sabaya a continuar falando até finalmente drenar as emoções do diálogo, como se limpássemos um pântano. 2. Encorajamento mínimo. Além do silêncio, nós o instruímos a usar frases simples, como sim, está bem, ou entendo, para transmitir de maneira que Benji estava prestando atenção total em Sabaya e em tudo que ele dizia. 3. Espelhamento. Em vez de discutir com Sabaya e tentar afastar Xiling da ideia de danos de guerra, Benji escutaria e repetiria o que o sequestrador dissesse. 4. Rótulos. Benji deveria dar um nome aos sentimentos de Sabaya e se identificar com o modo como ele se sentia. Tudo isso parece tão tragicamente injusto. Agora eu entendo por que você parece ter tanta raiva. 5. Paráfrases. Benji deveria repetir o que Sabaya dissesse a ele, mas com suas próprias palavras. Isso, dissemos a ele, mostraria a Sabaya de maneira contundente que ele de fato o entendia e não apenas repetia suas preocupações. 6. Resumo. Um bom resumo é uma combinação de rearticular o significado do que foi dito e reconhecer as emoções relacionadas a esse significado. Paráfrase mais rótulo igual resumo. Dissemos a Benji que ele precisava escutar e repetir o mundo de acordo com Abu Sabaya. Precisava resumir de maneira total e completa todos os absurdos que Sabaya havia inventado sobre danos de guerra, direitos de pesca e 500 anos de opressão. Depois que ele fizesse isso de maneira total e completa, a única resposta possível para Sabaya e para qualquer pessoa que enfrentasse um bom resumo seria está certo. Quero chamar a atenção de uma dinâmica que está acontecendo, que é interessante. A gente precisa estar atento a isso. Todas essas negociações, os casos que ele vai trazendo, não sei se vocês prestaram atenção, compõem o que ele trouxe como técnica anteriormente. As negociações que ele está trazendo vai se complexando cada vez mais, mas ele está sempre trazendo as técnicas que ele trouxe nos capítulos anteriores, né? Agora não foi diferente, trouxe o rótulo, o espelhamento, o sim ou não, para receber está certo. Dois dias depois, Sabaya ligou para Benji. Sabaya falou. Benji escutou. Quando foi sua vez de falar, seguiu meu roteiro. Compadeceu-se da situação difícil do grupo rebelde. Espelhamento, encorajamento, rotulagem. Cada tática funcionou perfeita e cumulativamente para amaciar Sabaya e começar a mudar sua perspectiva. Benji repetiu com as próprias palavras a versão da história de Sabaya. As emoções desencadeadas por aquela versão. Sabaya ficou em silêncio por quase um minuto. Falou. Está certo. Encerramos a ligação. A exigência sobre os danos de guerra desapareceu. A partir daquele momento, Sabaya não mencionou mais o dinheiro. Não pediu nem mais um centavo para libertar Rei Xiling. Acabou. Ficando tão cansado desse caso e de manter preso o jovem californiano que baixou a guarda. Xiling escapou do acampamento e comandos lipinos invadiram a área e o resgataram. Ele retornou em segurança para sua família na Califórnia. 2 semanas depois. Depois de Xiling escapar, Sabaya telefonou para Benji. Você já foi promovido? Perguntou. Se não, deveria ter sido. Por quê? Perguntou Benji. Eu pretendia machucar Rei, disse Sabaya. Não sei o que você fez para me impedir, mas, seja lá o que foi, funcionou. Em junho de 2002, Sabaya foi morto em uma troca de tiros com unidades militares lipinas. No calor das negociações pela vida de um homem, não avaliei o valor dessas 2 palavras. Está certo, mas, quando estudei as transcrições e reconstituí a trajetória das negociações, percebi que Sabaya mudara o curso ao pronunciar elas. Benji usara algumas técnicas fundamentais que havíamos desenvolvido ao longo de muitos anos. Ele retira a visão de Sabaya. Recuara de um confronto. Permitir a Sabaya falar livremente é esgotar sua versão dos eventos. Está certo, sinalizou que as negociações podiam sair daquele impasse e prosseguir. Rompeu uma barreira que impedia o progresso. Criou um momento de compreensão de nosso adversário em que ele de fato concordou com um argumento sem sentir que estava cedendo. Foi uma vitória furtiva. Quando seus oponentes dizem está certo, eles sentem ter avaliado o que você disse e declarado que era a coisa certa de livre e espontânea vontade. Eles aceitam.
Está certo nos permitiu mudar o rumo da conversa e desviar Sabaya da intenção de ferir Xiling. Deu aos comandos. Lipinus tempo para montar uma operação de resgate. Em negociações de reféns, nunca tentávamos obter um sim como. Ponto. Não. Sabíamos que sim não era nada assim como. E, ao aplicarmos táticas para a libertação de reféns no mundo dos negócios, vimos como está certo com frequência nos levava aos melhores resultados. Está certo é ótimo, mas você está certo não muda nada. Direcionar para o está certo é uma estratégia vencedora em todas as negociações. Mas ouvir você está certo é um desastre. Um bom exemplo é a trajetória de meu Brandon como jogador de futebol americano. Durante todo o ensino médio, ele jogara nas linhas ofensiva e defensiva. Com 88 metros e 113 quilos, ele era formidável. Adorava derrubar no chão cada adversário. Como eu tinha jogado como quarterback, não gostava muito da natureza simplória de um atacante. Os atacantes são como cabras montesas, abaixam a cabeça e arremetem. Isso os faz felizes. Na escola secundária St. Thomas More, em Connecticut, o treinador de Brandon colocou na posição de linebacker. Sua função de repente deixou de ser bater em tudo que via. Agora, ele deveria evitar jogadores que tentassem bloqueá-lo, esquivar-se deles e pegar a bola. Mas Brandon continuou a confrontar adversários que tentavam impedi-lo de chegar ao jogador que tinha a bola. O treinador implorava para que ele evitasse os bloqueadores, mas Brandon não conseguia mudar. Ele adorava bater. Derrubar adversários era um motivo de orgulho. O treinador e eu não desistíamos de explicar isso a ele. E todas as vezes recebíamos a pior resposta possível. Você está certo em teoria. Brandon concordava, mas a conclusão não era dele. Então logo voltava ao comportamento anterior. Esmagava bloqueadores e não fazia a jogada. Porque você está certo é a pior resposta. Considere o seguinte, sempre que alguém está importunando, não desiste e não escuta nada do que você fala, qual é o melhor jeito de fazer? Calar a boca e ir embora. Dizer, você está certo funciona todas as vezes. Diga às pessoas você está certo e elas põem um sorriso bonito no rosto e o deixam em paz por pelo menos 24 horas. Mas você não concordou com a posição delas. Apenas usou você está certo para encerrar a conversa importuna. Eu estava na mesma situação com Brandon. Ele não me ouvia nem aceitava meus conselhos. O que eu poderia dizer para chegar àquele menino? Como poderia ajudar Brandon a mudar de atitude? Lembrei-me de Benji e Sabaya e tive uma conversa com Brandon antes de um jogo crucial. Vasculhei minha mente em busca de uma maneira de ouvir dele as duas palavras fundamentais. Está certo, você parece pensar que se esquivar de um bloqueio é coisa de fracote, falei. Acha que é covardia desviar de alguém que está tentando atingir você. Brandon me encarou e fez uma pausa. Está certo, disse ele. Com essas palavras, Brandon enxergou que eu estava freando. Depois que entendeu por que tentava derrubar cada bloqueador, ele mudou. Começou a evitar bloqueios e se tornou um linebacker excepcionalmente bom. Com Brandon em campo fazendo tackles e brilhando como linebacker, a St. Thomas Morris Show venceu todos os jogos. Usando está certo para fechar uma venda. Chegar ao está certo ajudou uma de minhas alunas em seu trabalho como representante de vendas de uma grande empresa farmacêutica. Ela estava tentando vender um novo produto a um médico que usava um medicamento semelhante. No território dela, ele era o maior usuário desse tipo de medicamento. A venda era crucial para o sucesso da minha aluna. Nos primeiros encontros, o médico rejeitou o produto. Disse que não era superior ao que já estava usando. Não foi amistoso. Não quis nem ouvir o ponto de vista dela. Quando ela apresentava os atributos positivos do produto, ele a interrompia e os derrubava. Ao preparar sua abordagem de venda, ela investigou tudo o que era possível sobre o médico. Soube que ele tinha paixão por tratar seus pacientes. Cada um era especial aos seus olhos. Melhorar a sensação de calma e paz dos pacientes era o resultado mais importante para ele. Como ela poderia fazer com que essa compreensão sobre as necessidades, os desejos e as paixões do médico trabalhasse a seu favor? Na visita seguinte, o médico perguntou sobre quais medicamentos ela queria falar. Em vez de apregoar os benefícios do novo produto, ela falou sobre a prática dele. Doutor, disse ela, da última vez que estive aqui falamos sobre seus pacientes com essa doença. Eu me lembro de pensar que o senhor parecia ter paixão por tratá-los. Também percebi que trabalha duro para elaborar o tratamento específico para cada paciente. Ele olhou-a nos olhos, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Está certo, disse ele. Eu de fato me sinto como se estivesse tratando uma epidemia que os outros médicos ainda não detectaram. Isso significa que muitos pacientes não estão recebendo o tratamento adequado. Ela mencionou a compreensão profunda que ele parecia ter sobre como tratar esses pacientes, especialmente porque alguns não respondiam a medicamentos convencionais. Os dois falaram sobre os específicos que ele enfrentava. O médico deu exemplos. Quando ele terminou, minha aluna resumiu o que ele dissera, com ênfase na complexidade e nos problemas dos tratamentos. O senhor parece ajustar tratamentos e medicações específicos para cada paciente, disse ela. Está certo, respondeu ele. Era o avanço que ela buscava. O médico vinha sendo cético e frio. Mas, quando ela reconheceu sua paixão pelos pacientes, usando o resumo, os muros caíram. Ele baixou a guarda e minha aluna conseguiu ganhar sua confiança. Em vez de abordar a venda de seu produto, ela o deixou descrever seus tratamentos e procedimentos. Com isso, aprendeu como seus medicamentos se encaixariam na prática daquele médico. Então parafraseou o que ele dizia sobre os de sua prática e os devolveu a ele. Quando o médico sinalizou sua confiança e seu entendimento, ela pôde divulgar os atributos de seu produto e descrever com precisão como este o ajudaria a alcançar os resultados que ele desejava para seus pacientes. Ele escutou atentamente.
Isso pode ser perfeito para tratar um paciente que não foi beneficiado pelo medicamento que receitei, admitiu ele. Vou experimentar o seu. Ela fechou a venda. Usando está certo para o sucesso na carreira. Um de meus alunos coreanos chegou ao está certo ao negociar um novo trabalho com seu ex-chefe. Ao retornar para Seul depois de obter um MBA, ele queria trabalhar na divisão de eletrônicos de consumo da empresa, e não na seção de semicondutores, onde fora alocado. Ele era especialista em recursos humanos. Seguindo as regras da empresa, acreditava que tinha que permanecer no departamento do qual tinha se licenciado, a não ser que também pudesse obter a aprovação do ex-chefe. Ele recebera 2 ofertas de trabalho da divisão de produtos de consumo dos Estados Unidos. Ligou para o ex-chefe. Você deveria rejeitar essa oferta e encontrar seu lugar aqui na divisão de semicondutores, foi a resposta. Meu aluno desligou o telefone chateado. Se quisesse avançar na empresa, tinha que obedecer ao ex-superior. Ele rejeitou as 2 ofertas e se preparou para retornar à seção de semicondutores. Então decidiu entrar em contato com um amigo que era gerente sênior no departamento de recursos humanos para verificar os regulamentos da empresa. Descobriu que não havia regra alguma sobre permanecer na divisão original, mas que precisaria da aprovação do ex-chefe para trocar de setor. Ele telefonou de novo para o ex-chefe. Dessa vez, fez perguntas para induzi-lo a se revelar. Há algum motivo para você querer que eu vá para o departamento de semicondutores? Perguntou. É a melhor posição para você, disse o ex-chefe. A melhor posição. Ecoou ele. Parece que não há nenhum regulamento dizendo que eu tenho que continuar na divisão de semicondutores. Disse o ex-chefe. Acho que não há. Então me diga, por favor, o que fez você decidir que devo permanecer no setor de semicondutores, pediu ele. O ex-chefe explicou que precisava de alguém ali para ajudá-lo a criar uma rede de comunicação entre as divisões de semicondutores e de produtos de consumo. Então parece que você poderia aprovar minha nova posição independentemente da divisão, desde que eu esteja na sede e possa ajudar você a se comunicar melhor com os principais gerentes. Está certo, disse ele. Devo admitir que preciso de sua ajuda nisso. Meu aluno percebeu um avanço. Não apenas o ex-chefe pronunciar aquelas doces palavras, está certo, como ele revelará o verdadeiro motivo. Precisava de um aliado na sede. Você precisa de alguma outra ajuda? Perguntou. Vou lhe contar tudo, respondeu o ex-chefe. Meu aluno ficou sabendo que a meta de seu ex-superior era ser promovido a vice-presidente em 2 anos. Ele queria desesperadamente assumir esse cargo. Precisava de alguém na sede para defendê-lo junto ao CEO da empresa. Eu ajudaria você de qualquer forma, disse meu aluno. Mas poderia colaborar com a rede e também falar com o CEO a seu favor, mesmo que estivesse na divisão de produtos de consumo, certo? Está certo, disse ele. Se você receber uma oferta da unidade de produtos de consumo, terá a minha aprovação. Pimba. Ao fazer as perguntas que levaram o ex-chefe ao está certo, meu aluno alcançou seu objetivo. Ele também levou o chefe a revelar 2 cisnes negros, a dinâmica de avanço subjacente não mencionada em uma negociação, que exploraremos em mais detalhes no capítulo 10. O chefe precisava de alguém na sede para ajudá-lo a criar uma rede de comunicação. O chefe queria ser promovido e precisava de alguém para falar a seu favor junto ao CEO. Meu aluno conseguiu o trabalho que desejava na divisão de eletrônicos de consumo. E tem falado a favor do ex-chefe. Fiquei impressionado, escreveu-me em um e-mail. Nesta cultura não é realmente possível saber o que o superior está pensando. Tenho muitas oportunidades de viajar pelo país e falar com líderes do mundo dos negócios, seja em palestras formais, seja em sessões privadas de aconselhamento. Entretenho as pessoas com histórias de guerra e então descrevo algumas habilidades básicas de negociação. Sempre compartilho algumas técnicas. Chegar ao está certo é essencial. Depois de uma palestra em Los Angeles, uma das espectadoras, Emily, enviou-me um e-mail. Oi, Chris, preciso lhe contar que experimentei a técnica do está certo em uma negociação de preço com um novo cliente em potencial. E consegui o que queria. Estou muito animada. Antes, eu provavelmente teria optado pelo caminho do meio, metade entre minha oferta original e a contraproposta inicial dele. Em vez disso, acho que avaliei da maneira correta as motivações do cliente e apresentei a armação ideal para obter um está certo na cabeça dele. Então ele propôs a solução que eu queria e perguntou se eu concordava. É claro que concordei. Obrigada, Emily. E eu pensei comigo mesmo, está certo. Lições-chave: dormir na mesma cama e ter sonhos diferentes é uma antiga expressão chinesa que descreve a intimidade de uma parceria, seja em um casamento, seja em um negócio, sem a comunicação necessária para sustentá-la. Essa é uma receita para casamentos e negociações ruins. Quando cada parte tem o próprio conjunto de objetivos, metas e motivações, os símbolos você está certo, que agem como vernizes sociais lançados de maneira rápida e furiosa no início de qualquer interação, passam longe de substituir um real entendimento entre você e seu parceiro. O poder de chegar a esse entendimento, e não a um simples sim, é revelador na arte da negociação. No momento em que você convence alguém de que entende verdadeiramente seus sonhos e sentimentos, o mundo que ele habita, a mudança mental e comportamental se torna possível e é armada a base para um avanço. Use estas lições para construir essa base. Estabeleça uma consideração positiva incondicional para abrir a porta e mudar pensamentos e comportamentos. Os humanos têm um impulso inato para atitudes socialmente construtivas. Quanto mais a pessoa se sente compreendida e positivamente armada nesse entendimento, mais provável se torna que esse impulso para um comportamento construtivo tome conta dela. Está certo é melhor do que sim. Esforce-se para obtê-lo. Alcançar o está certo em uma negociação produz avanços. Use um resumo para desencadear um está certo. Para construir um bom resumo, use um rótulo combinado com paráfrases. Identifique, rearticule
emocionalmente o mundo de acordo com. Capítulo 6. Incline a realidade deles. Em uma manhã de segunda-feira, na capital do Haiti, Porto Príncipe, o escritório do FBI recebeu um telefonema do sobrinho de uma proeminente figura política haitiana. Ele falava tão rápido que precisou repetir a história 3 vezes até eu entender. Por captei o básico. Sequestradores haviam arrancado sua tia do carro e exigiam $150 mil de resgate. Você nos dá o dinheiro, disseram-lhe os sequestradores, ou sua tia morre. No rastro caótico e sem lei da rebelião de 2004 que derrubou o presidente Jean Bertrand Aristide, o Haiti superou a Colômbia como capital do sequestro das Américas. Na verdade, com 8 a 10 pessoas capturadas todos os dias no país caribenho de 8 milhões de habitantes, o Haiti adquiriu a fama duvidosa de ter o maior índice de sequestros do mundo. Durante essa onda violenta de raptos e ameaças de morte, eu era o principal negociador de sequestros internacionais do FBI. E nunca havia visto nada assim. Relatos sobre ataques cada vez mais ousados em Porto Príncipe pareciam chegar ao escritório a cada hora. 14 estudantes capturados em um ônibus escolar. O missionário americano Philip Snider baleado em uma emboscada e arrastado juntamente com um menino haitiano que ele estava levando para Michigan para uma cirurgia no olho. Políticos proeminentes e homens de negócios haitianos arrancados de suas casas em plena luz do dia. Ninguém era poupado. A maioria dos sequestros acontecia da mesma maneira. Sequestradores usando máscaras de esqui cercavam uma casa ou um carro, forçavam a entrada com uma arma e agarravam uma vítima vulnerável, geralmente uma mulher, criança ou pessoa idosa. No começo, havia a possibilidade de os sequestros serem conduzidos por gangues alinhadas politicamente com o intuito de desestabilizar o novo presidente do Haiti. Com o tempo, essa crença revelou-se equivocada. Criminosos haitianos são famosos por empregar meios brutais para políticos, mas, no caso daqueles sequestros, quase sempre se tratava de dinheiro. Mais adiante explicarei como juntamos as peças para descobrir quem eram os criminosos e o que eles realmente queriam. Informações valiosas na hora de negociar com essas gangues e desestabilizá-las. Mas, primeiro quero discutir a característica crucial das negociações de alto risco envolvendo vida e morte. Ou seja, como não sabemos nada no começo. Naquela segunda-feira, quando o sobrinho recebeu o telefonema dos sequestradores, ficou tão assustado que só conseguiu pensar em uma coisa: honrar o resgate. Sua reação faz sentido. Quando você recebe uma ligação de criminosos brutais, dizendo que matarão sua tia se você não pagar um resgate imediatamente, parece impossível encontrar uma margem de manobra. Então você entrega o dinheiro e eles soltam seu parente, certo? Errado. Sempre há uma margem de manobra. A negociação nunca é uma fórmula linear. Some X com Y para obter Z. Todos nós temos pontos cegos e racionais, necessidades ocultas e percepções pouco desenvolvidas. Depois que você entende o mundo subterrâneo das necessidades e dos pensamentos não ditos, descobre um universo de variáveis que podem ser empregadas para mudar as exigências e expectativas de seu interlocutor. Desde manipular o medo que acomete muitas pessoas diante de prazos, e o poder misterioso de números ímpares até nossa relação mal compreendida com a retidão, há sempre maneiras de inclinar a realidade de seu interlocutor para que se adapte àquilo que, no das contas, queremos dar a ele, e não ao que ele inicialmente pensa que merece. Não faça concessões. Voltemos à exigência de um resgate de $150 mil. Sempre nos ensinaram a procurar uma solução em que as duas partes saiam ganhando, a acomodar, a ser razoáveis. Mas o que segue? Caso duas partes saírem ganhando aqui, qual é a concessão? Segundo a lógica de negociação tradicional incutida em nós desde pequenos, do tipo que exalta concessões, seria o seguinte: vamos rachar o prejuízo e oferecer a eles $75 mil. Assim todo mundo fica feliz? Não. De jeito nenhum. A mentalidade de os dois saírem ganhando, apregoada por tantos especialistas em negociação, em geral é case, com frequência, desastrosa. Na melhor das hipóteses, não satisfaz nenhum dos lados. E, se você a emprega com um interlocutor que acredita na tese do ganha-perde, prepare-se para ser enganado. É claro que, conforme observamos antes, é preciso manter uma abordagem cooperativa, de construção de entendimento, empática, do tipo que cria uma dinâmica capaz de aceitar acordos. Mas sem ingenuidade. Porque a concessão, dividir a diferença, pode levar a resultados terríveis. Concessão com frequência significa um acordo ruim, e um tema-chave que abordaremos neste capítulo é este: região autônoma. Não fazer nenhum acordo a fazer um acordo ruim. Mesmo em um sequestro. Sim. Um acordo ruim em um sequestro é aquele em que alguém paga e ninguém é libertado. Para explicar meu argumento sobre os riscos das concessões, vou dar um exemplo. Uma mulher quer que seu marido use sapatos pretos com o terno. Mas o marido não quer. Ele prefere sapatos marrons. Então o que fazem? Ambos cedem cana metade do caminho. E, como você adivinhou, ele calça o sapato preto em um pé e o marrom no outro. E esse é o melhor resultado? Não. Na verdade, esse é o pior resultado possível. Qualquer um dos outros dois resultados, usar sapatos pretos ou marrons, seria melhor. Da próxima vez que você quiser fazer uma concessão, lembre-se dos sapatos que não combinam. Então, por que somos tão obcecados pela noção de concessão se ela quase sempre produz resultados ruins?
O verdadeiro problema da concessão é que ela ganhou o status de grande conceito em relacionamentos, política e tudo mais. A concessão, assim nos dizem, é um bem moral sagrado. Relembre a situação. Nenhum resgate é justo e o sobrinho não quer pagar nada. Então, por que ele vai oferecer 75 mil dólares, muito menos que 150 mil dólares? O pedido de 150 mil não é válido. Qualquer que seja a concessão, o resultado é grotescamente ruim para o sobrinho. Vou dar o nome certo à concessão. É uma bobagem. Não fazemos concessões porque é certo. Fazemos porque é fácil e porque livra nossa cara. Ao fazer elas, podemos dizer que pelo menos conseguimos metade do bolo. Reduzindo a essência, fazemos concessões para nos colocarmos a salvo. A maioria das pessoas em uma negociação é movida pelo medo ou pelo desejo de evitar a dor. Poucas perseguem objetivos reais. Portanto, não se acomode. Eis uma regra simples: nunca divida a diferença. Soluções criativas quase sempre são precedidas de algum grau de risco, aborrecimento, confusão e conflito. Acomodação e concessão não produzem nada disso. Você tem que fazer o mais difícil. É nessa zona que estão os grandes acordos. E é isso que os grandes negociadores fazem. Prazos finais. Faça do tempo seu aliado. O tempo é uma das variáveis mais cruciais em qualquer negociação. A simples passagem dele e a proximidade de seu primo mais astuto, o prazo. Não, são a alavanca que empurra cada acordo rumo a uma conclusão. Quer seu prazo não seja real e absoluto, quer simplesmente seja uma linha riscada na areia, ele pode levar você a acreditar que fazer um acordo agora é mais importante do que fazer um bom acordo. Em geral, prazos induzem as pessoas a dizer e fazer coisas impulsivas que vão contra seus interesses. Todos nós temos uma tendência natural a correr quando o tempo começa a se esgotar. Bons negociadores obrigam e a resistir a esse senso de urgência e a tirar o melhor partido dele. Não é tão fácil. Pergunte a si mesmo, por que um prazo não desencadeia tanta pressão e ansiedade? A resposta: por causa das consequências, da percepção da perda que sofreremos, o acordo não será feito. Grita nossa mente, vislumbrando algum cenário futuro imaginário, se nenhuma solução for alcançada até um certo momento. Quando você permite que a variável do tempo atraia esse pensamento, torna-se refém, criando um ambiente de comportamentos reativos e escolhas ruins. É a senha para seu interlocutor reagir e deixar que o prazo não imaginário e a sua reação a este faça todo o trabalho por ele. Sim, eu usei a palavra imaginário. Em todos os meus anos de atuação no setor privado, questão de perguntar a cada empreendedor e executivo com quem trabalhei se, ao longo de sua carreira, ele já fora testemunha ou participara de uma negociação em que a perda de um prazo não teve repercussões negativas. Entre centenas de clientes, só um único e solitário cavalheiro refletiu seriamente sobre a pergunta e respondeu que sim. Os prazos, mas com frequência são arbitrários, quase sempre exíveis e dificilmente produzem as consequências que tememos. Eles são o bicho-pé-pão da negociação, quase sempre um produto da nossa imaginação que nos perturba sem um bom motivo. O mantra que ensinamos aos nossos clientes é: melhor nenhum acordo do que um acordo ruim. Se incorporam verdadeiramente esse mantra e começam a acreditar que dispõem de todo o tempo de que precisam para conduzir a negociação direito. A paciência desses clientes se torna uma arma formidável. Algumas semanas depois do início da onda de sequestros no Haiti, começamos a observar dois padrões. Primeiro, as segundas-feiras pareciam ser especialmente movimentadas, como se os sequestradores tivessem uma ética de trabalho entranhada e quisessem adiantar o serviço da semana. E, segundo, os criminosos ficavam cada vez mais ansiosos para receber o resgate à medida que o M de semana se aproximava. De início, isso não fazia nenhum sentido. Porém, escutando com atenção os sequestradores e interrogando os reféns que resgatávamos, descobrimos algo que deveria ser óbvio: não havia nenhuma motivação política por trás desses crimes. Aqueles caras eram criminosos comuns que queriam receber na sexta-feira para festejar no M de semana. Depois que entendemos o padrão e o prazo não autoimposto pelos sequestradores, tínhamos duas informações-chave que mudaram totalmente a vantagem para o nosso lado. Primeiro, se aumentássemos a pressão, desacelerando as negociações até quinta ou sexta-feira, poderíamos conseguir o melhor acordo. Segundo, como ninguém precisava de nada próximo de 150 mil dólares para ter um bom M de semana no Haiti, oferecer muito menos como resgate já seria satisfatório. Quanto nos aproximaríamos do prazo não autoimposto por eles, dependeria do nível das ameaças. Deu dinheiro ou sua tia morre é uma ameaça de estágio inicial, já que não o tempo. Em qualquer tipo de negociação, uma escalada de ameaças específicas indica maior risco de consequências reais em um tempo específico real. Para medir o nível de uma ameaça em particular, prestaríamos atenção em quantas das 4 perguntas: o que, quem, quando, como, eram feitas. Quando produzem ameaças, as pessoas criam, de modo consciente ou não, ambiguidades e brechas que pretendem explorar. Como as brechas começavam a se fechar à medida que a semana avançava, e isso ocorreu repetidamente, de maneiras semelhantes, em diferentes sequestros, o padrão veio à tona. Tendo essa informação, passei a considerar os sequestros como eventos ordenados, com duração de 4 dias. Isso não era de grande ajuda para as vítimas, mas certamente tornou os sequestros mais previsíveis e muito mais baratos para as famílias. Você pode se beneficiar dos prazos, mas em outras circunstâncias que não as negociações de reféns. Negociantes de carros tendem a oferecer um preço melhor perto do M do mês, quando seu desempenho é avaliado. Vendedores corporativos trabalham como uma base quadrimestral e estão mais vulneráveis quando o quarto mês se aproxima do M.
Saber como os negociadores usam os prazos NAS de seus interlocutores para obter vantagem parece indicar que é melhor manter o seu próprio prazo não em segredo. E é esse o conselho que você receberá da maioria dos especialistas em negociação da velha guarda. Em seu best-seller de 1980, você pode negociar tudo. Um Cohen conta como fechou seu primeiro grande negócio. A empresa tinha enviado Cohen ao Japão para negociar com um fornecedor. Quando ele chegou, seus interlocutores lhe perguntaram quanto tempo ele queria e ele disse uma semana. Durante os 7 dias seguintes, seus anfitriões trataram de entretê-lo com festas, passeios e excursões, tudo menos negociação. Na verdade, os interlocutores de Cohen só iniciaram as conversas sérias quando ele estava prestes a partir. Os dois lados acertaram os detalhes. NAS do acordo no carro a caminho do aeroporto. Cohen desembarcou nos Estados Unidos com uma profunda sensação de que o haviam feito de bobo e de que cederá demais sob a pressão do prazo. Não. Será que, analisando o que ocorrerá e se pudesse voltar no tempo, ele revelaria seu prazo? Não? Não, diz Cohen, porque isso deu a seus interlocutores uma ferramenta que ele não tinha. Eles sabiam meu prazo. Não, mas eu não sabia o deles. Essa mentalidade está em toda parte hoje em dia. A maioria dos negociadores segue o conselho de Cohen e esconde sua data limite por acreditar que revelar ela é uma fraqueza estratégica. Além do mais, essa é uma regra fácil de seguir. Pois vou contar um segredinho. Cohen e o rebanho de especialistas em negociação que o segue estão errados. Os prazos NAS valem para os dois lados. Cohen pode muito bem ter ficado nervoso com o que seu chefe diria se ele voltasse de mãos abanando. Porém, é igualmente verdade que seus interlocutores teriam se frustrado se ele tivesse ido embora sem terem fechado um acordo. Esta é a chave. Quando a negociação termina para um lado, termina para o outro também. Na realidade, Don Moon, professor da School of Business da Universidade da Califórnia em Berkeley, afirma que esconder um prazo não põe o negociador na pior posição possível. Em sua pesquisa, ele verificou que ocultar a data limite aumenta drasticamente o risco de um impasse. Isso porque ter um prazo não pressiona você a acelerar suas concessões, mas o outro lado, pensando que tem tempo, continuará exigindo mais. Imagine se os donos da NBA, Associação Nacional de Basquete Americana, estabelecessem um prazo não de lockout durante as negociações de contrato sem comunicá-lo ao sindicato dos jogadores. Eles fariam mais e mais concessões à medida que a data limite se aproximasse, incitando o sindicato a continuar com as negociações além do prazo não secreto. Nesse sentido, esconder um prazo não significa negociar consigo mesmo, e você sempre perde quando faz isso. Moon descobriu que negociadores que informam seu prazo não aos interlocutores conseguem acordos melhores. Isso é verdade. Primeiro, revelando seu limite, você reduz o risco de impasse. E segundo, quando um oponente conhece o seu prazo não, ele chega mais depressa ao real momento de fazer acordos e concessões. Tenho um último argumento para apresentar antes de prosseguirmos. Os prazos NAS raramente são inexíveis. O mais importante é se engajar no processo e perceber quanto tempo ele levará. Pode ser que você perceba que tem mais a conquistar do que o tempo lhe permitirá. Não existe isso de justo. Na terceira semana do meu curso de negociação, proponho o meu tipo de jogo favorito, ou seja, aquele que mostra aos alunos o quanto eles não entendem a si mesmos. Eu sei, sou cruel. Chama esse o jogo do ultimato e funciona assim. Os estudantes se dividem em duplas formadas por um proponente e um aceitante. Dou $10 a cada proponente e ele tem que oferecer ao aceitante um determinado valor. Se o aceitante concorda, recebe o que lhe é oferecido e o proponente fica com o restante. Se o aceitante recusa a oferta, nenhum dos dois recebe nada e os $10 voltam para mim. Se eles vencem ganham com dinheiro ou perdem e tem que devolvê-lo é irrelevante, exceto para o meu bolso. O importante é a oferta que fazem. Nesse experimento, o que mais surpreende é o seguinte: quase sem exceção, independentemente da opção, eles se verem em minoria. Não importa se escolhem $6, $4, 5, 5, 7, 3, 8, 2, etc. Os estudantes olham em volta ficam sempre chocados ao constatar que nenhuma divisão foi mais bem escolhida do que outra. Em algo tão simples quanto dividir $10 encontrados, não há nenhum consenso sobre o que constitui uma divisão justa ou racional. Na sequência, eu me coloco diante da turma e apresento um argumento que eles não gostam de ouvir. A linha de pensamento que todos os estudantes seguiram foi 100% irracional e emocional. O que? Dizem eles. Eu tomei uma decisão racional. Então explico por que eles estão errados. Primeiro, como todos poderiam estar usando a razão se houve tantas ofertas diferentes? Essa é a questão. Eles não usaram. Supuseram que o outro cara raciocinaria como eles. Se você faz uma negociação pensando que a outra pessoa raciocina como você está errado. Digo. Isso não é empatia. Isso é projeção. Vou além, porque, pergunto, nenhum dos proponentes oferece $1, que é a melhor oferta racional para eles e, logicamente, irrecusável para o aceitante. E se eles ofereceram e foi rejeitado, isso acontece porque o aceitante recusou? Qualquer pessoa que fez outra oferta que não de $1 fez uma escolha emocional. Digo. Quanto a vocês, aceitantes que recusaram $1, desde quando não receber nada é melhor do que receber $1? Será que as regras das finanças mudaram de repente? Isso abala a visão de meus alunos sobre eles próprios como agentes racionais. Nenhum de nós é. Somos todos irracionais, todos emocionais. A emoção é um elemento necessário para tomar decisões que nós ignoramos por nossa conta e risco. Perceber isso afeta duramente as pessoas. Em O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano, 2. O neurocientista Antônio Damasio explica uma descoberta revolucionária que fez
Estudando pessoas com danos na parte do cérebro onde as emoções são geradas, ele constatou que todas tinham uma característica peculiar em comum: não conseguiam tomar decisões. Elas podiam descrever o que deveriam realizar em termos lógicos, mas achavam impossível fazer até mesmo a escolha mais simples. Em outras palavras, embora possamos usar a lógica para delinear uma decisão, a tomada de decisão em si é governada pela emoção. A palavra com J, porque ela é tão potente quanto e como usá-la. A palavra de maior poder em negociações é justo. Como seres humanos, somos fortemente influenciados por quão respeitados nós sentimos. As pessoas cumprem acordos quando percebem que são tratadas com justiça e partem para o ataque na situação oposta. Uma década de estudos com imagens cerebrais mostrou que a atividade neural humana, em particular no córtex insular, regulador das emoções, reflete o grau de injustiça em interações sociais. Mesmo primatas não humanos são programados para rejeitar a injustiça. Em um estudo famoso, 2 macacos capuchinhos foram levados a realizar a mesma tarefa, mas um recebeu uvas como recompensa e o outro recebeu pepinos. Em resposta a essa injustiça tão grande, o macaco alimentado com pepinos surtou. No jogo do ultimato, anos de experiência mostram que a maioria dos aceitantes invariavelmente rejeita qualquer oferta inferior à metade do dinheiro do proponente. Quando se chega a 1/4 do dinheiro do proponente é melhor esquecer o assunto, pois os aceitantes se sentem insultados. A maioria das pessoas faz uma escolha irracional. Deixam os dólares escorrerem entre seus dedos em vez de aceitarem uma oferta irrisória, porque o valor emocional negativo da injustiça pesa mais do que o valor racional positivo do dinheiro. A reação irracional à injustiça se estende até aos acordos econômicos sérios. Você se lembra do excelente trabalho de Robin Williams como a voz do gênio no O Aladdin, da Disney? Quando recebeu o convite, ele disse que queria deixar algo maravilhoso para seus filhos. Então topou fazer a voz por um cachê barato, de $75 mil, bem abaixo de seu valor habitual de $8 milhões. Mas então algo aconteceu. O Me se tornou um enorme sucesso, arrecadando $504 milhões nas bilheterias. Robin Williams ficou furioso. Agora analise a situação com o jogo do ultimato em mente. Williams não ficou zangado por causa do dinheiro. Foi a percepção da injustiça que o enfureceu. Ele só reclamou do contrato depois que Aladdin se tornou um grande sucesso. Então o ator e seu agente fizeram o escarcéu, reclamando de terem sido explorados. Para a sorte de Williams, a Disney quis manter seu astro feliz. Depois de começar evocando o óbvio que ele assinara alegremente o acordo, a Disney fez o gesto dramático de enviar ao ator uma pintura de Picasso avaliada em $1 milhão. O Irã não teve tanta sorte. Em anos recentes, esse país suportou sanções que lhe custaram mais de $100 bilhões em investimentos estrangeiros e dividendos de petróleo por defender um programa nuclear de enriquecimento de urânio que supre apenas 2% de suas necessidades de energia. Em outras palavras, assim como os estudantes que não aceitam o dólar porque a oferta lhes parece ofensiva, o Irã prejudicou suas principais fontes de renda, petróleo e gás, para perseguir um projeto de energia com resultados medíocres. Por quê? De novo, por justiça. Para o Irã, não é justo que potências globais, que juntas têm milhares e milhares de armas nucleares, decidam se o país pode ou não usar energia nuclear. E por que, questiona o Irã, o país é considerado um pária ao enriquecer urânio se a Índia e o Paquistão, que adquiriram armas nucleares clandestinamente, são aceitos como membros da comunidade internacional? Em uma entrevista na TV, o ex-negociador nuclear iraniano Seyed Hossein Mousavian descreveu a situação de maneira precisa. Para os iranianos, a questão nuclear hoje não é nuclear, disse ele. É defender sua integridade como entidade independente contra a pressão do resto do mundo. Mesmo aqueles que não o Irã tem que admitir que suas manobras são uma prova bastante clara de que a rejeição a uma injustiça percebida, mesmo a um custo substancial, é uma forte motivação. Quando você entende como a dinâmica da injustiça pode ser confusa, emocional e destrutiva, começa a ver por que justo é uma palavra com tremendo poder, e que é preciso usá-la com cuidado. Na verdade, há 3 maneiras de arremessar uma bomba J, mas apenas uma delas é positiva. O uso mais comum é uma manobra defensiva que evoca os golpes do judô ao desestabilizar o outro lado. Em geral, essa manipulação assume a forma de algo na linha de nós só queremos o que é justo. Relembre a última vez em que alguém fez essa acusação implícita de injustiça a você. Admita que isso imediatamente desencadeou sentimentos de defesa e desconforto. Esses sentimentos quase sempre são subconscientes e com frequência levam a uma concessão irracional. Alguns anos atrás, uma amiga minha estava vendendo sua casa em Boston. O mercado estava quebrado. A oferta que ela recebeu era muito mais baixa do que o esperado, representava uma perda grande, e, frustrada, ela lançou esta bomba J sobre o potencial comprador. Nós só queremos o que é justo. Atingido emocionalmente pela acusação implícita, o cara aumentou a oferta na hora. Em uma situação assim, quem está do outro lado deve perceber que a intenção do interlocutor não é necessariamente meter a mão em seu bolso. Assim como minha amiga, ele pode apenas estar oprimido pelas circunstâncias. A melhor resposta, válida para ambos os lados, é respirar fundo e reprimir o desejo de ceder. Então diga, está bem, peço desculpas. Vamos parar tudo e voltar até o ponto em que eu comecei a tratar você de maneira injusta. Então consertaremos isso. O segundo uso da bomba J é mais abominável. Neste, seu interlocutor basicamente acusará você de ser estúpido ou desonesto, dizendo, nós fizemos uma oferta justa a você e isso é uma terrível agulhada cujo intuito é desviar sua atenção e manipulá-lo para você ceder. Sempre que alguém tenta isso comigo, eu me lembro do último lockout da Liga Nacional de Futebol Americano, NFL, na sigla em inglês. Quando as negociações estavam quase no
A Associação de Jogadores da NFL, NFLPA, na sigla em inglês, disse que, antes de chegar a um acordo, não queria que os proprietários dos times abrissem seus livros contábeis. A resposta dos proprietários: fizemos uma oferta justa aos jogadores. Observe a genialidade maquiavélica disso. Em vez de abrir os livros ou se recusar a fazê-lo, os proprietários mudaram o foco para a suposta falta de compreensão de justiça por parte da NFLPA. Se você se vir nessa situação, a melhor reação é simplesmente espelhar o J que acabaram de jogar em você. Justa. Você responderia, com uma pausa para dar a palavra ao poder de fazer com eles o que eles pretendiam fazer com você. Em seguida, recorra a um rótulo. Parece que vocês estão prontos para fornecer provas que sustentem essa afirmação. Há aí uma alusão clara a abrir os livros, ou, alternativamente, a entregar informações que contradigam a alegação de justiça ou deem a você mais dados do que tinha antes com que trabalhar. Você desarma o ataque de imediato. O último uso da palavra com J é o meu favorito porque é positivo, é construtivo. Ele prepara o cenário para uma negociação honesta, é empática. Eis como faço. No início de uma negociação, digo: quero que você sinta que está tendo um tratamento justo o tempo todo. Portanto, por favor, me interrompa a qualquer momento se achar que estou sendo injusto e cuidaremos disso. Essa é uma declaração simples e clara e me credencia como um negociador honesto. Com ela, informo as pessoas que não há problema em usar essa palavra comigo, desde que honestamente. Como negociador, você deve se empenhar para conquistar a reputação de ser justo. Sua reputação precede você. Deixe que isso ocorra de modo a pavimentar o sucesso. Pausa para um... Opa! Pronto. Pausa para um respiro e para a gente poder pensar um pouco sobre essa questão da justiça. Ontem ele falou do não e do sim. Hoje ele está falando a respeito da justiça. E eu quero trazer uma outra palavra que é ética e precisão. Aquilo que é preciso. Preciso no sentido de necessário e preciso no sentido de justo. Isso é muito interessante. Praticar essa justiça observando o outro, mas sem deixar de ser justo com você. Então, essa é uma justiça que vai funcionar. E é interessante como ele começa dizendo: olha, nós vamos praticar justiça aqui, aqui tem ética. Se você sentir em qualquer momento que nós não estamos chegando a um acordo ético, ou seja, o que é justo para você e para mim, isso é a ética, né? Pare a negociação no mesmo momento, porque eu não quero ser injusto com você. Também não quero ser injusto comigo. Isso tem muito poder. Isso tem muito poder. Seja quando você vai comprar alguma coisa, seja com o seu cônjuge, seus filhos, ou o que quer que seja. E tem poder do outro lado, porque se você perceber que o outro não tem essa mesma conduta com você, o que você tem que fazer? Não há negociação. Ou você quer negociar com alguém que é injusto com você, né? Querendo convencer o outro. Não existe Prefiro não esse lugar. fazer um acordo do que fazer um acordo nenhum. É isso. É isso, exatamente isso, entendeu? Claro que você vai ter casos e casos, né? Ele com sequestradores lá, com reféns lá. Mas ele vai chegar nesse lugar, eu tenho certeza, porque me parece, tá? De que chega uma hora que a corda rompe, você tem que dar prazo e ação. Eu no comando. Você tem que deixar bem claro quem está no comando, entendeu? Eu acho que é isso que ele vai chegar. Você vai, mas chega uma hora que não tem jeito. Você precisa dar prazo e ação na história. Bora lá. Vou trazer um comentário, porque a gente leva o cérebro para um outro lugar também, dá um respiro. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Opa, nós estamos indo bem. Caramba, quase uma hora já de leitura do tempo real, né? Falta uns 20 minutos para a gente ler aqui. Vamos nessa.
Como descobrir os mecanismos emocionais por trás do que a outra parte valoriza. Alguns anos atrás, deparei-me com o livro Ovo do Bitcoin e a Raimaki 3 e gosto de relê-lo de vez em quando para refrescar minha percepção sobre os mecanismos emocionais que alimentam as decisões. O livro cumpre muito bem o papel de explicar o trabalho de vendas não como uma argumentação racional, mas de enquadramento emocional. Se você consegue levar a outra parte a revelar seus problemas, dores e objetivos inalcançados, se consegue chegar ao que as pessoas estão realmente comprando, então pode vender a elas uma visão desses problemas que faz da sua proposta a solução perfeita. Examine isso a partir do nível mais básico. O que uma boa babá de fato vende não é exatamente cuidar da criança, mas garantir aos pais uma noite bem dormida. E um vendedor de aquecedores, ambientes aconchegantes para os momentos em família. Um instalador de trancas. Sensação de segurança. Conheça os mecanismos emocionais e você poderá enquadrar os benefícios de qualquer acordo em encontrará ressonância no outro. Incline a realidade deles. Imagine uma mesma pessoa. Mude uma ou duas variáveis e você verá que $100 podem ser uma vitória gloriosa ou um insulto terrível. Reconhecer esse fenômeno permite a você inclinar a realidade do insulto para a vitória. Vou dar um exemplo. Tenho uma caneca de café vermelha e branca com a bandeira da Suíça. Inteirinha, mas usada. Quanto você pagaria por ela, com toda a honestidade? Provavelmente você diria algo como $350. Digamos agora que a caneca é sua. Você vai vendê-la a mim. Então, me diga, quanto ela vale? Provavelmente você dirá algo entre $5 e $7. Nos dois casos, a caneca era exatamente a mesma. Tudo que eu Zé foi mudar o dono. Com isso, o valor passou a ser outro. Ou imagine que eu lhe ofereça $20 para dar uma saidinha de 3 minutos e me trazer uma xícara de café. Você vai pensar consigo mesmo que $20 em 3 minutos correspondem a $400 em uma hora. Ficará animado. E se você descobrir que, ao provocar sua saidinha, eu ganhei $1 milhão? Você irá do êxtase de ganhar $400 em uma hora à raiva por ter sido explorado. O valor dos $20, assim como o da caneca de café, não mudou. Mas sua perspectiva, sim. Dependendo de como apresento os $20, posso deixar você feliz ou chateado. Digo isso não para expor como nossas decisões são tomadas de maneira emocional e irracional. Isso já vimos. Rumo ao fato de que, embora nossas decisões possam ser em grande parte irracionais, isso não significa que não haja padrões consistentes, princípios e regras por trás das nossas atitudes. E, quando você identifica esses padrões mentais, começa a haver maneiras de influenciá-los. A melhor teoria para descrever os princípios de nossas decisões irracionais é a teoria da perspectiva, criada em 197,9 pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. Ela descreve como as pessoas fazem suas escolhas quando estão em jogo opções que envolvem risco, como em uma negociação. Segundo essa teoria, somos atraídos pelo que é seguro em detrimento do que é provável, mesmo quando a probabilidade é uma escolha melhor. Isso é chamado de efeito certeza. E correremos riscos maiores para evitar perdas do que para alcançar ganhos. Isso é chamado de aversão à perda. É por isso que pessoas que estatisticamente não têm nenhuma necessidade de fazer um seguro compram uma apólice. Ou considere isto, em geral, uma pessoa informada de que tem 95% de chance de receber $10.000 ou 100% de chance de receber $9.499 evitará o risco e fará a escolha 100% segura. A mesma pessoa, sabendo que tem 95% de chance de perder $10.000 ou 100% de chance de perder 9. $499 fará a escolha oposta, de 95% para evitar a perda. A chance de perda nos incita mais ao risco do que a possibilidade
de um ganho de igual valor. Nas próximas páginas, explicarei algumas táticas da teoria da perspectiva que você pode usar em seu benefício. Mas primeiro guarde esta lição crucial sobre aversão à perda. Em uma negociação difícil, não basta mostrar à outra parte que você pode dar o que ela quer. Para obter uma vantagem real, é preciso convencê-la de que ela perderá algo concreto se o acordo fracassar. 1. Ancore as emoções deles. Para inclinar a realidade do seu interlocutor, comece gerando empatia. O primeiro passo é uma auditoria de acusação que reconheça todos os temores dele. Ancorando as emoções dele em uma preparação para o pior cenário, você ama a aversão dele à perda, fazendo-o agarrar rapidamente a oportunidade de evitá-la. Em meu primeiro projeto de consultoria depois de deixar o FBI, tive a honra de treinar a equipe nacional de negociação de reféns dos Emirados Árabes Unidos. Infelizmente, o prestígio da missão foi reduzido durante o projeto por problemas com o contratante principal. Eu era um subcontratante. A situação deteriorou-se tanto que eu teria que voltar aos contratados que tinha levado para o projeto e que normalmente recebiam $2.000 por dia e lhes dizer que durante vários meses eu só poderia oferecer $500. Eu sabia exatamente o que eles fariam se eu fosse tão direto. Ririam de mim e me mandariam embora da cidade. Então liguei para cada um e os atingi no estômago como uma auditoria de acusação. Tenho uma proposta péssima para você, dizia eu, fazendo uma pausa até me pedirem para continuar. Quando desligarmos o telefone, você vai pensar que sou um péssimo homem de negócios. Vai pensar que não consigo fazer um orçamento ou um plano. Vai pensar que Chris Voss é um grande falastrão. O seu primeiro grande projeto fora do FBI e ele estraga tudo. Ele não sabe dirigir uma operação. E pode até ter mentido. Então, depois de ancorar as emoções do outro em um campo minado de expectativas baixas, eu jogava com a aversão dele à perda. Ainda assim, eu queria oferecer essa oportunidade para você antes de levar ela para outra pessoa. Continuava. De repente, o telefonema não era sobre uma redução de $2.000 para $500, mas sobre como não perder $500 para outra pessoa. Os dois aceitaram o acordo. Nenhuma contra-oferta, nenhuma reclamação. Mas pense comigo, se eu não tivesse ancorado baixo suas emoções, a percepção dos $500 teria sido totalmente diferente. Se eu apenas ligasse e dissesse, posso lhe pagar $500 por dia, o que você acha? Eles tomariam isso como um insulto e desligariam o telefone na minha cara. 2. Deixe o outro falar primeiro, na maioria das vezes. Ficou claro que há grandes benefícios em ancorar as emoções quando se trata de inclinar a realidade de seu interlocutor. Mas falar primeiro não é necessariamente a melhor conduta em se tratando de negociar preços. Quando o célebre diretor de cinema Billy Wilder se encontrou com o autor de romances policiais Raymond Chandler para contratá-lo para escrever o clássico Pacto de Sangue, de 1944, Chandler era novato em Hollywood. Mas chegou pronto para negociar e no encontro com Wilder e o produtor no Umer fez a primeira oferta de salário, exigiu sem rodeios $150 por semana e avisou a Wilder que poderia demorar 3 semanas para terminar o projeto. Wilder e o produtor mal conseguiram conter o riso, porque planejavam pagar a Chandler $750 por semana e sabiam que roteiros de cinema demoravam meses para ficar prontos. Para a sorte de Chandler, Wilder e o produtor valorizavam sua relação com ele, então se apiedaram do novato e chamaram um agente para representá-lo nas negociações. De maneira semelhante, tive um aluno chamado Jerry que implodiu sua negociação salarial falando primeiro. Devo dizer que isso aconteceu antes de ele ser meu aluno. Na entrevista para trabalhar em uma firma de finanças em Nova York, ele pediu $110.000 por ano. Chegou a esse número porque representava um aumento de 30% em relação ao que ganhava no trabalho anterior. Só depois de começar, ele percebeu que a empresa oferecerá $125.000 a todos os outros iniciantes do programa. É por isso que lhe recomendo que deixe o outro lado ancorar as negociações monetárias. A real questão é que nenhum dos lados tem informações precisas quando senta para negociar. Com frequência, isso significa que você não sabe o suficiente para iniciar a conversa de maneira confiante. Isso é ainda mais verdadeiro se você não sabe o valor de mercado do que está comprando ou vendendo, como Jerry ou Chandler. Ao deixar o outro ancorar, você também se abre para a sorte. Passei por muitas negociações em que a primeira oferta da outra parte era mais alta do que o número não que eu tinha em mente. Se eu tivesse falado primeiro, eles teriam concordado e eu ficaria ou com a maldição de vendedor, ou com remorso de comprador, aquela sensação ruim de ter pagado demais ou vendido por pouco. Dito isso, você precisa ter cuidado quando deixa outro ancorar. Precisa se preparar psicologicamente para resistir à primeira oferta. Se o cara é um profissional, um tubarão, ele atirará uma âncora extrema para inclinar a sua realidade. Então, quando voltar como uma oferta absurda, esta parecerá razoável, assim como um iPhone usado em oferta por $400. Caro, porém parece acessível quando sabemos que o preço original era de $600. A tendência a ser ancorado por números extremos é uma peculiaridade psicológica conhecida como efeito âncora e ajuste. Pesquisadores descobriram que tendemos a fazer ajustes a partir de nossos primeiros pontos de referência. Por exemplo, diante da conta 8765431, a maioria das pessoas estima que o resultado é maior do que a mesma sequência na ordem inversa. Isso ocorre porque focamos nos primeiros números e extrapolamos. Isso não quer dizer nunca comece. Regras assim são fáceis de lembrar, mas, como a maioria das abordagens simplistas, nem sempre são um bom conselho. Se você está lidando com um interlocutor principiante, pode sentir-se tentado a agir como um tubarão e jogar uma âncora extrema. Ou, se de fato conhece um mercado e está diante de um profissional igualmente informado, pode oferecer um número só para agilizar a negociação.
Eis meu conselho pessoal sobre a decisão de ser ou não um tubarão que devora um interlocutor principiante. Sua reputação precede você. Conheço seus cuja reputação era de sempre derrotar feios seus interlocutores e consequentemente ninguém mais queria negociar com eles. 3. Estabeleça uma faixa. Embora falar primeiro raramente ajude, há uma maneira de parecer que você está fazendo uma oferta quando, no processo, está inclinando a realidade do outro, aludir a uma faixa de variação. O que quero dizer com isso? Diante de um pedido para dizer seus termos ou seu preço, reaja relembrando um acordo semelhante que estabelece sua estimativa naturalmente. O melhor que você deseja deve estar dentro ou abaixo dessa faixa. Em vez de dizer meu valor é de 110 mil dólares, Jerry poderia ter dito, em empresas de primeira linha, como a X-Corp. As pessoas nessa função recebem entre 130 mil e 170 mil dólares. Isso expressa seu argumento sem pôr a outra parte em uma posição defensiva e leva a cogitar patamares mais altos. Pesquisas mostram que quem ouve âncoras extremas inconscientemente ajusta suas expectativas na direção do número inicial. Muitos até vão direto ao valor limite. Se Jerry tivesse lançado essa faixa, a Irma provavelmente teria lhe oferecido 130 mil dólares, porque pareceria muito barato em comparação com os 170 mil. Em um estudo recente, 4 psicólogos da Columbia Business School constataram que candidatos a empregos que mencionaram uma faixa de valor receberam, em geral, salários significativamente maiores do que aqueles que tinham apenas um número, em especial se o número mais baixo da faixa era o que eles de fato queriam. Entenda uma coisa, se você mencionar uma faixa e é uma boa ideia fazer isso, provavelmente vão lhe oferecer um número mais baixo. 4. Recorra a termos não monetários. As pessoas ficam obcecadas pelo quanto, mas não utilize os números isoladamente. Isso leva à barganha uma série de posições rígidas, unidas por visões emocionais de justiça e orgulho. A negociação é uma dinâmica mais complexa e sutil do que isso. Uma das maneiras mais fáceis de inclinar a realidade de seu interlocutor para coincidir com seu ponto de vista é recorrer a termos não monetários. Depois de ancorá-los alto, você pode fazer sua oferta soar razoável oferecendo coisas que não são importantes para você, mas que poderiam ser para ele. Ou, se a oferta dele é baixa, você pode pedir coisas que importam mais para você do que para ele. Como isso às vezes é difícil, costumamos lançar exemplos para dar início ao processo de proposição de ideias. Não muito tempo atrás. O treinamento para a Associação de Advogados de Memphis. Normalmente, para o treinamento que eles desejavam, eu cobraria 25 mil dólares por dia. Eles vieram com uma oferta muito mais baixa, que recusei. Ofereceram-me então uma reportagem de capa sobre mim na revista da associação. Para mim, estar na capa de uma revista que ia para sabe-se lá quantos dos maiores advogados do país era uma propaganda inestimável. Além do que, minha mãe ficou muito orgulhosa. Haveria algo na capa de qualquer modo, então isso tinha custo zero para eles, e eu lhes dei um grande desconto em meus honorários. Sempre uso essa história como exemplo de negociação em que dou um preço. Quero estimular em meu interlocutor uma proposição de ideias. Talvez ele venha com joias monetárias valiosas que podem ser baratas para ele, mas valiosas para mim. 5. Quando falar em números, use os ímpares. Todo número tem um significado psicológico que vai além de seu valor. E não estou falando sobre quanto você adora o 17 porque acha que é seu número de sorte. O que quero dizer é que, em uma negociação, alguns números parecem mais inalteráveis do que outros. O principal para se lembrar é que os números que terminam em zero dão a impressão inevitável de que estão ocupando espaço temporariamente. Representam um cálculo aproximado que você poderia ser levado a baixar com facilidade. Mas qualquer coisa menos redonda, digamos, 37.263 dólares, parecerá um número a que você chegou como resultado de profunda rejeição. Para seu interlocutor, esses números evocam seriedade e imutabilidade, portanto, use-os para fortalecer suas ofertas. 6. Surpreenda com um presente. Você pode criar um ambiente de generosidade com seu interlocutor, indicando uma âncora extrema e, em seguida, depois da primeira rejeição inevitável, oferecendo a ele um presente surpresa sem qualquer relação com o que estão negociando. Gestos conciliatórios inesperados como esses são muito eficazes porque introduzem a dinâmica da reciprocidade. A outra parte se sente compelida a responder à sua generosidade de maneira equivalente. Pode aumentar subitamente a oferta ou procurará retribuir sua gentileza no futuro. As pessoas se sentem obrigadas a pagar dívidas de gentileza. Tem um exemplo da política internacional. Em 1977, o presidente egípcio Anwar Sadat alavancou as negociações para um tratado de paz entre Egito e Israel, fazendo um pronunciamento surpresa ao Knesset, o parlamento israelense. Foi um gesto generoso que não envolveu nenhuma concessão efetiva, mas que significou um grande passo em direção à paz. Voltando ao Haiti, algumas horas depois de os sequestradores levarem sua tia, o sobrinho do político estava ao telefone comigo. Sua família não conseguiria levantar 150 mil dólares, ele me disse, mas poderia pagar algo entre 50 mil e 85 mil dólares. Porém, como eu sabia que o dinheiro era apenas para a festa do M de semana, minha meta era bem mais baixa, 5 mil dólares. Nós não iríamos fazer concessões, era uma questão de orgulho profissional. Eu aconselhei a começar ancorando a conversa na ideia de que ele não tinha o dinheiro. No entanto, deveria fazer isso sem dizer não para não ferir diretamente o orgulho deles. Mas como eu faço isso? Perguntou ele no telefonema seguinte. O sequestrador fez outra ameaça genérica contra a tia e mais uma vez exigiu o dinheiro. Sugeri ao sobrinho que questionasse sutilmente o senso de justiça do sequestrador. Desculpe, disse ele ao sequestrador, mas por que devemos pagar se você vai machucar ela? Isso trouxe à tona a morte da tia, o que os sequestradores mais queriam evitar.
Eles precisavam mantê-la ilesa se quisessem receber o dinheiro do resgate. Estavam negociando uma mercadoria, afinal de contas. Note que até esse momento o sobrinho não tinha falado em valores. Esse jogo de atrito finalmente levou os sequestradores a dar um número primeiro. Sem nenhuma pressão, baixaram para $50.000. Como a realidade dos sequestradores fora inclinada para um número menor, meus colegas e eu dissemos ao sobrinho para manter a posição. Pedimos a ele para perguntar: como vou conseguir esse dinheiro? De novo, o sequestrador diminuiu sua exigência para $25.000. Agora que vislumbrávamos uma saída, pedimos ao sobrinho para fazer sua primeira oferta, uma âncora extrema, baixa, de $3.000. Houve silêncio do outro lado da linha e o sobrinho começou a suar profusamente, mas dissemos a ele para se manter. Isso sempre acontecia no momento em que a realidade econômica do sequestrador sofria um ajuste brutal. Quando falou novamente, o sequestrador parecia em estado de choque. Mas ele prosseguiu. Sua oferta seguinte caiu para $10.000. Então pedimos ao sobrinho para propor um número estranho, que parecia prover de um cálculo profundo sobre quanto valia a vida de sua tia. $751. O novo preço do sequestrador foi de $7.500. Em resposta, pedimos ao sobrinho para dizer espontaneamente que lhe daria seu novo aparelho de CD estéreo portátil ao mesmo tempo que insistia nós. $751. Os sequestradores, que não queriam o aparelho de som, sentiram que não havia mais dinheiro e aceitaram a oferta. 6 horas depois, a família pagou aquela quantia e a tia voltou para casa a salvo. Como negociar um salário melhor? Um dos fatores que mais pesa nos rankings das escolas de administração é o patamar de remuneração de seus ex-alunos. Então digo a cada turma de MBA para a qual leciono que meu primeiro objetivo é melhorar a classificação da escola deles ensinando como negociar um salário melhor. Divido o processo em 3 etapas, que combinam as dinâmicas deste capítulo de maneira não apenas a melhorar o seu salário, mas a convencer seu chefe a lutar por mais dinheiro para você. Seja agradavelmente persistente. Se o assunto não for salário, a persistência agradável é um tipo de ancoragem emocional que cria empatia aos olhos do chefe e constrói um ambiente psicológico propício para uma discussão construtiva. E quanto mais você insiste nos termos não salariais, maior é a probabilidade de ouvir propostas em outras áreas. Se o chefe não pode atender a um pedido que não tem nada a ver com salário, talvez até reaja oferecendo mais dinheiro, como com uma ex-aluna minha, americana nascida na França. Sempre com um grande sorriso, ela pediu de maneira persistente uma semana extra de férias. Disse que era francesa e que era isso que os franceses faziam. A empresa onde ela trabalhava estava com as mãos atadas na questão das férias, mas, como a funcionária era encantadora e introduzir a variável não monetária na noção de seu valor, o chefe reagiu aumentando seu salário. Salário sem metas é roleta russa. Depois de negociar um salário, informe-se sobre o que é ter sucesso na sua posição, bem como sobre o que precisa fazer para conseguir o aumento seguinte. Isso é significativo para você e não custa nada para seu chefe, mais ou menos como aconteceu com a Associação de Advogados ao me dar uma reportagem de capa na revista. Assim você pode planejar o próximo aumento, uma vez que esteja claro o que é sucesso e contando com a supervisão do seu chefe. Prepare-se para o próximo passo, desperte o interesse do chefe por seu sucesso e ganhe um mentor não oficial. Lembra a ideia de calcular o que o outro lado está realmente comprando. Bem, quando você estiver vendendo a si mesmo a um gerente, venda-se como mais do que apenas mão de obra para um trabalho. Venda-se a seu sucesso como uma maneira de o gerente validar a própria inteligência e transmitir ela para o restante da empresa. Certifique-se que saiba que você será um argumento de carne e osso atestando a importância dele e da empresa. Depois que você tiver inclinado à realidade do chefe para considerar você como um embaixador dele, acredite, ele terá interesse em seu sucesso. Pergunte: o que é preciso para ser bem-sucedido aqui? Repare, por favor, que essa pergunta é semelhante às sugeridas por muitos centros de aconselhamento em carreiras de MBA, mas não exatamente igual. E as palavras exatas dessa pergunta é que são fundamentais. Alunos dos meus cursos de MBA que fizeram essa pergunta em entrevistas de emprego provocaram uma reação curiosa em seus entrevistadores. Eles se inclinaram para frente e disseram: ninguém nunca nos perguntou isso antes. Os entrevistadores, então, deram respostas ótimas e detalhadas. A questão-chave aqui é a seguinte: se uma pessoa lhe dá uma orientação, ela observará para conferir se você segue seus conselhos. Terá um interesse pessoal no seu sucesso. Você acaba de recrutar seu primeiro mentor não oficial. Para mostrar como essa estratégia pode ser levada a cabo quase à perfeição, não consigo pensar em nenhum exemplo melhor do que o de meu ex-aluno de MBA Angel Prado. Quando estava terminando o MBA, Angel foi até seu chefe e começou a assentar as bases para seu trabalho pós-MBA. A empresa estava pagando o curso. Durante o último semestre, ele lançou uma âncora no SPC, uma espécie de faixa, sugeriu ao chefe que depois de formado, e já que a empresa não precisaria mais desembolsar o dinheiro de seu MBA, em torno de $31.000 por ano, esse valor deveria ser incorporado ao seu salário. O chefe não assumiu nenhum compromisso, mas Angel foi agradavelmente persistente em relação a isso, consolidando a ideia como uma âncora na mente do chefe. Após a formatura, Angel e seu chefe tiveram uma conversa importante. De maneira assertiva e calma, meu ex-aluno levantou uma questão não financeira para afastar o foco do quanto ele pediu um novo cargo. O chefe prontamente concordou que um novo cargo era certo após a conclusão do MBA de Angel. Nesse momento, Angel e seu gerente definiram quais seriam suas funções e responsabilidades na nova posição, estabelecendo, assim, uma medida de sucesso. Então Angel respirou fundo e fez uma pausa para que seu chefe fosse o primeiro a lançar um número. Demorou, mas ele fez a proposta. Curiosamente, o número mostrou que os esforços
esforços iniciais de Angel para ancorar sua ideia haviam funcionado. O chefe propôs acrescentar $31 mil ao seu salário base, um aumento de quase 50%. Mas Angel não era um negociador principiante, não depois de assistir às minhas aulas. Em vez de rebater ficar preso ao quanto. Ele continuou falando, rotulando as emoções do chefe e demonstrando empatia diante da situação dele. Na época, a empresa passava por negociações difíceis com seus investidores. Em seguida, Angel pediu educadamente um momento para se afastar e imprimir a descrição do trabalho acordado. Essa pausa criou uma dinâmica de urgência pré-prazo. Não em seu chefe, o que Angel explorou ao retornar com o papel impresso. No final, ele acrescentara a remuneração desejada, de 134.500 a $143 mil. Nessa pequena jogada, Angel entrelaçou várias lições apresentadas neste capítulo. Os números ímpares deram ao salário pedido o peso de um cálculo repetido. Os valores eram altos também, explorando a tendência natural do chefe a acatar o limite de preço diante de uma âncora extrema. E havia uma faixa, o que fez Angel parecer menos agressivo. Além disso, o menor valor da faixa tornava-se razoável quando comparado ao maior. A linguagem corporal do chefe, sobrancelhas erguidas, informou que ele estava surpreso com o pedido de remuneração. Mas a jogada surtiu o efeito desejado. Depois de alguns comentários sobre a descrição do cargo, ele ofereceu 120 mil. Angel não disse sim nem não e continuou falando e criando empatia. Então, no meio de uma frase, aparentemente do nada, o chefe lançou o valor de 127 mil. Estava claro que ele estava negociando consigo mesmo. Então Angel esperou. Por o chefe disse que concordava com os $134.500 e que começaria a pagar esse salário dentro de 3 meses, após a aprovação do conselho de diretores. Como a cereja do bolo, Angel investiu no uso positivo da palavra justo é justo, disse ele, e em seguida vendeu seu aumento ao chefe como um casamento no qual o chefe seria o mentor. Estou pedindo a promoção a você, e não ao conselho, e tudo o que preciso é que você concorde com isso, disse ele. E como o chefe de Angel respondeu a seu novo embaixador? Vou lutar para conseguir esse salário. Portanto, faça como Angel e receba o aumento que deseja. Lições-chave comparadas às ferramentas discutidas nos capítulos anteriores, as técnicas apresentadas aqui parecem concretas e fáceis de usar. Mas muita gente se esquiva delas por parecerem manipuladoras. Não, algo que inclina a realidade de seu interlocutor deve ser enganação, certo? Em resposta, tenho a dizer que essas ferramentas são usadas por todos os melhores negociadores porque elas simplesmente reconhecem a psique humana como ela é. Somos animais emocionais e irracionais, porém, essas características se manifestam de maneiras previsíveis e obedecem a um padrão. Usar esse conhecimento é apenas ser racional. Ao utilizar essas ferramentas em sua vida diária, lembre-se de seguir estas lições poderosas. Todas as negociações são unidas por uma rede de necessidades e desejos subterrâneos. Não se deixe enganar pelo que há na superfície. Se você sabe que os sequestradores haitianos só querem dinheiro para as noitadas do de semana, é capaz de se preparar muito melhor para negociar. Rachar o prejuízo é calçar um sapato preto e o outro marrom. Portanto, não faça concessões. Aceitar a metade quase sempre produz acordos ruins para ambos os lados. A proximidade de prazos incita as pessoas a acelerar o processo de negociação e a tomar atitudes impulsivas que vão contra seus interesses. A palavra com J, justo, é um termo emocional que as pessoas, em geral, exploram para pôr o outro lado na defensiva e obter concessões. Quando seu interlocutor lançar a bomba J, não se deixe levar a uma concessão. Peça a ele para explicar de que forma você está tratando injustamente. Você pode inclinar a realidade de seu interlocutor ancorando o ponto de partida dele na negociação. Antes de fazer uma oferta, ancore-o emocionalmente dizendo como será ruim. Quando chegar aos números, lance uma âncora extrema para que sua oferta real pareça razoável ou use uma faixa de valores para parecer menos agressivo. O valor real de qualquer coisa depende do ponto de vista de quem vê. As pessoas assumem mais riscos para evitar uma perda do que para ter um ganho. Certifique-se de que seu interlocutor veja que há algo a perder se não agir. Capítulo 7. Cria a ilusão de controle. Um mês depois de terminar meu trabalho no caso de G. Reis Schilling, em maio de 2001, recebi ordens do escritório central para voltar a Manila. Os mesmos bandidos que haviam levado Schilling, um grupo brutal de islamistas radicais chamado Abu Sayyaf, tinham invadido o resort de mergulho privado dos Palmas e Uau! Deixa eu ver. Tá liberado. E aí, queridos? Caramba, lemos 1h40 do livro. Então, terminou, né? Hã? Ah, Não 1 hora e entendi o que você 40? falou. Não, 1 hora e Nós lemos 40? 1h40 do livro. Nós lemos Ah, 50 minutos aqui, 1 hora mais ou menos. beleza. Muito bem. E aí? Impressões, perguntas? Eu acho que, assim, Andrés? no meu ponto de vista, Luiz Marcelo, a questão do ser proativo e reativo influencia. Por exemplo, em caso de sequestro, se você for reativo ao sequestrador, você não vai conseguir negociar.
É ou não é? Não sei. Pronto. Bom, reatividade está ligada ao instinto, né? Proatividade está ligado a um desenvolvimento de design emocional, né? Tudo que ele está dizendo, né? Observe o que está por trás, né? Ele trouxe. Observe o que está por trás. O que esse sequestrador está querendo mesmo, né? Ou com quem você está negociando, o que essa pessoa está querendo por trás mesmo, né? E aí eu vou avançar um pouco aqui com vocês. O desejo sempre vai ser racional, emocional ou corporal. Pode ser de novos projetos, de novas relações ou de matéria. Vai se dar nesse lugar. Dificilmente vai se dar espiritualmente. Quando você estiver negociando com alguém ou alguma coisa. Vai estar sempre nesse lugar. Não sei se ele vai chegar num capítulo a falar isso que eu estou dizendo, mas ele está falando o que está por trás, né? No caso do sequestrador, o que estava por trás dele? Não era ideias, que seria política, entendeu? Era dinheiro. Pegaram a história? Uhum. E ele tinha um discurso que era dinheiro, que era político. Para quê? Para se valorizar, para tirar o foco, para poder diminuir a pena também, se ele fosse preso, porque um preso político vai ter uma pena menor, enfim, uma série de coisas. Mas não era isso aí, eles descobriram pelo padrão, né? É descobrir pelo padrão. Sempre tem um padrão aí, por trás da história. Observar esse padrão. Mas você não acha que tudo eles olham o lado emocional mesmo? Eles mexem com o emocional, mesmo assim, jogando a parte técnica, racional, corporal, no fundo, eles querem atingir o emocional da pessoa. Então, Guida, não? Guida, o que acontece é que ele está colocando ali num ponto de tensão, né? Onde há tensão do sequestrado, do sequestrador, porque pode se dar mal, e do negociador, porque se perder alguém ali por um conflito, né? Ou por uma falta, ou por uma negociação equivocada, né? Vai ser responsabilidade dele. Isso é a mesma coisa de um cirurgião, né? Com um caso grave na maca. É a mesma coisa, né? Está sob um ponto de pressão. Se ele estiver emocionalmente envolvido ali, ele não vai operar aquela pessoa e fazer o melhor trabalho dele, né? No caso, o refém é o paciente que está na maca ali, né? Ele tem pouco o que fazer, né, na maca. Ele está sendo ali, né, a história. Agora, você me leva para um outro lugar que eu acho que é interessante trazer aqui, que inclusive é tema, né, de um livro que eu estou desenvolvendo também. Se fala muito sobre inteligência emocional hoje, você desenvolver uma inteligência emocional. Mas eu acabei de trazer 3 pontos aqui, né, para nós. Trouxe 3 pontos para nós, né? O corporal, o emocional e o intelectual. De novo esse trino, né? Que nós podemos colocar corpo, alma e espírito, né? Quando a gente fala desses 3 corpos aqui, físico, emocional e mental, nós estamos falando do primeiro corpo, que não tem nada a ver com conosco. Presta atenção no que eu estou dizendo, que é uma chave importante, hein? O instintivo, que é o reativo, que a Brasília nos colocou aqui, né? Ele está ligado ao corpo físico, a esse primeiro corpo, o instintivo, o animal, o animalesco, o reativo, né? Depois nós temos o corpo emocional, que tem a ver com o desenvolvimento humano, e o intelectual, que vai levar a gente ao intuitivo, que está além. Então, quando você traz que está envolvido a questão emocional, é porque a humanidade não tem desenvolvimento emocional. Ela está se desenvolvendo emocionalmente. A humanidade, a espécie humana, se desenvolveu minimamente e instintivamente.
que eu quero dizer com isso? Não se mata mais como se matava há 1000 anos atrás, de uma forma vil e um degladiando o outro animalescamente. Isso ainda existe em outras áreas, questão de corrupção, questão que você não está nem aí com o outro. O cara está passando fome, deixa passar fome. Ainda acontece nessa área, mas de uma forma mais organizada. Mas na parte emocional, não acontece isso. É onde pega. A hora que tem um ponto de tensão, é onde pega a história. Né? Mentalmente, nem se fala, entende? Quanto à humanidade, design, plasticidade, inteligência intelectual, está longe de se desenvolver aqui no lugar. Por isso que é isso que ele fala da razão, que se o negociador tiver com essa questão intelectual acima da emocional, ele está ganhando. Ele está ganhando. Você não pode se envolver emocionalmente numa situação de negociação. Ponto. É isso. Né? Você tem que estar no racional. E eu estou indo além. Quando a gente fala de justiça, você tem que estar no almático. Você tem que se desidentificar da situação para que você possa ser justo com você e com o outro. Isso é alguém na qualidade de alma, conectado com o seu propósito, com a sua identidade, com Deus vivo dentro de nós, com a energia crística, com o Espírito Santo. Tudo isso. É um lugar onde você sai desse lugar humano, porque até agora ele não saiu desse lugar. Eu estou trazendo esse olhar. Mas o livro até agora está falando de negociação, em condição humana, seja do sequestrador, seja dentro da sua casa. Mas eu estou avançando esse olhar. A gente tem um olhar almático para esse lugar. Espera aí. Justo? O que é justiça? O sol é justo. A chuva é justa. Nós conseguimos praticar a justiça que o sol, o ar, a terra pratica? Que é a criação do Deus vivo? Essa é a pergunta. Né? Porque se sim, aquilo que eu negociar com um, eu tenho que negociar com o outro. Não tem distinção. Não tem parcialidade nesse lugar. Se é para um, é para todos. Como os raios do sol, como a chuva que cai. Então, não usar isso de uma forma manipuladora, egóica ou com fins humanos. Usar todas essas técnicas de uma forma almática, conectada ao espírito. Aí muda tudo, gente. Aí nós estamos falando de um outro lugar. Muito além. Esse é o lugar Propósito. onde a gente tá quer estar, né? Um dia Esse é o tá lugar do buscando. propósito. Esse é o lugar do propósito. E O da que prosperidade plena, pura. Isso é prosperidade. O que eu falo é a questão do esse despreparo emocional que a maioria tem, né? Assim, que a gente o negociador ele consegue entender que esse despreparo da pessoa que ele vai negociar. Ele Entendeu? provoca isso. Ele provoca isso. Ele entende quais são as emoções envolvidas. Isso, o negociador, igual você falou do médico, ele entende, né? Ele está lá, né? No seu intelectual, na sua técnica, e entendendo que está mexendo com o emocional. Então, ele consegue fazer esse jogo, né? Ó, eu vou mais longe com vocês e com você, Guida. Eu vou num lugar onde eu vivi e trazer um exemplo que vocês vão entender bem o que nós estamos falando aqui. Quem é o bom artista? Eu tive 30 anos na arte. Quem que é verdadeiro bom artista? Você tem o artista técnico, que você vê ele tecnicamente atuando ali, né? Em que cumpre tudo, mas você vê essa pessoa, troca o papel, é a mesma pessoa. Você vê ele em vários papéis, a mesma coisa, porque ele está tecnicamente ali executando. Você tem um ator que não entra, não é nem técnico, nem nada. Você olha e fala, meu, isso não tem nada, não te leva, porque o que é a arte? A arte é te levar para o mundo de sonho, para o mundo que não é real, teoricamente. Te leva para dentro de um quadro. Isso é a arte. Seja
a música, a dança, a pintura, o que quer que seja. Agora, quem é o bom artista? A Fernanda Montenegro da vida. É aquela que incorpora o personagem. É aquela que vive verdadeiramente o personagem. Mas a qualidade do artista profissional é aquele que vive, entra nesse personagem, mas está se auto-observando o tempo todo. Ele não se identifica e se confunde com o personagem. Ele está fora. Eu sei o que é isso porque eu atingi esse lugar que eu estou falando para vocês. Você atua, você passa isso para o público, mas você está se auto-observando. Esse é o lugar perigoso que alguns artistas piram mesmo, verdadeiramente. Eles não sabem mais quem que é o personagem e quem que é ele. Ele entra tanto no personagem ou fica fazendo um personagem repetidamente, porque fica com o rótulo de que ele é bom naquele lugar, que ele começa a se confundir, começa a viver isto na vida cotidiana. Ele se perdeu no personagem. Então, o bom negociador, seja onde for, é esse que não se identifica com a situação. Para ele não se identificar, ele não pode estar envolvido emocionalmente. Não significa que ele não esteja emocionalmente na situação. E é isso que eu trouxe por causa do médico. Tem médicos que não se envolvem, ele vai lá tecnicamente e opera, e acabou. E eu tenho absoluta certeza do que eu vou falar para vocês. Esse médico, ele deixa de curar pessoas, ou ele deixa de salvar algumas vidas por conta exatamente disso. Porque ele é frio e ele não se envolve. Então, é o que eu sempre digo. Tão longe que você não se identifique, mas tão perto que você consiga enxergar. Você tem que estar com essa distância, entende? Você não pode estar longe demais que você não enxergue nada e nem tão perto demais que você se confunda com aquilo. Esse é o lugar que você tem que estar no observador. O negociador é um observador da situação. E para você fazer isso, você não pode estar identificado, confundido com aquelas emoções ou com aquelas reações instintivas, etc. Seja onde for. De novo, você com seu filho, você com seu cônjuge, você com seu sócio, com o seu colega de trabalho, ou numa negociação de um sequestro. Técnicas, é adquirir técnicas, né? É uma técnica, uma arte mesmo. Muito bom. Alguém mais? Com o cônjuge não estar envolvido emocionalmente para negociar é complicado. Mas é possível. Numa relação madura, numa relação verdadeiramente madura, isso é muito possível, porque as pessoas confundem essa coisa da paixão e sabe, das grandes emoções. Não é esse lugar, não é lugar que não se constrói assim. Não se constrói assim. Se você for construir um prédio que você esteja emocionalmente envolvido, vai sair entendeu? Não vai sair bom. Você precisa estar vendo as bases, fundamento, né? E ao mesmo tempo apaixonado por aquela obra. É a mesma coisa um casamento. É a mesma coisa um casamento. Sim, Pazini, abriu aí para falar alguma coisa, Pazini? Não, não quer trazer nada, nenhuma. Luzia Solange, Andressa, também não. Também não. Quem mais? Mila, Sérgio Robson, cadê você, meu irmão? Você apareceu Hoje eu aí. estou aqui acompanhada com os meninos. Estou vendo. Você tem um casal, não? Casal de meninos. Você tem. Eu tenho 3 filhos, uma está na escola, aqui são os 2 menores. Uma menina e 2 meninos, uau! Caramba, trio parada dura, hein? Gratidão a você, Mila. Gratidão pelas explicações, professor. Tem que sair. Tamo junto, tamo junto. Tchau. Tchau. Paulo, Raquel, Guida já falou. Paulo, Raquel. Tem 2 Guidas aqui, ou você está em 2 aparelhos, Guida? Sim, é porque um está no áudio e Câmera. no vídeo. Tudo bem. Eu achei que tivessem 2 Guidas aqui. Não. Ô, Luiz, Oi. eu estou com uma
uma coisa que Dúvida? falar também. Fala, É, pode né, falar. é assim, é porque o Pablo falou na segunda-feira a respeito do sucesso, né? Na verdade, a gente está olhando o Ayrton Senna, modelagem e tal. E aqui fala do sucesso, né? No trabalho, sucesso. Eu estou muito confusa, porque ele falou que sucesso é mortal, né? Sucesso é só depois que morre. Entende? Aí a gente acha que Vou falar para você. eu penso que o sucesso é você ter uma realização profissional bacana, você ter um relacionamento conjugal bacana, você ter o sucesso na criação dos seus filhos. Bom, até então, até o momento, eu vejo sucesso assim. Aí ele veio, né, com a situação de sucesso ser mortal, só depois da morte, aí pronto. Aí eu estou querendo ver se eu consigo entender o que ele Eu acho que ficou confusa aquela fala dele, para mim. E a sua dúvida, eu acho que foi a dúvida de muita gente. O que ele quis dizer ali, Guida, eu vou dizer vou falar o que ele quis dizer ali e o que eu entendo como sucesso, tá? São duas coisas distintas, ok? Que vão comungar no final. Então, anota aí porque vai ser também chaves preciosas para vocês, tá? Aí. O que ele quis dizer é que o sucesso é medido a partir de que você não está mais em cena, pela obra que você fez. É isso que ele quis dizer. Que enquanto você estiver no processo, não tem como você avaliar esse lugar. E, de certa forma, isso é real. Se você pega, por exemplo, Pelé, durante a trajetória dele, ele não tinha notoriedade e o sucesso que ele teve quando ele parou a carreira dele. Você vê o Ronaldo, uma pessoa que, estou falando do futebol, notória, que nós vivemos isso. Ronaldo, o dentuço. Lesões, tem lesão, volta da lesão, joga, não joga, Copa de 98, tem convulsão, perde a Copa, vai lá, ganha a Copa de 2002, depois 2006, não é um alto e baixo, né? Hoje, depois que ele parou a carreira, percebe? Acabou a carreira dele, ele não tem mais carreira. Não tem mais como ele fazer mais do que ele já fez. Dá para medir o sucesso dele. É isso que o Pablo quis dizer, né? Agora, eu acho que faltou ali dizer o seguinte, que o sucesso é medido com as marcas sagradas que você deixa. Seja com notoriedade mundial ou notoriedade familiar. Não importa se você vai ter isso medido pela humanidade toda ou por alguns à sua volta. Mas é importante você deixar marcas sagradas. Então, nesse sentido, o sucesso está conectado à excelência. Eu falei disso hoje no Aliança 559. Né? Quem esteve lá comigo pôde acompanhar isso. De que eu assisti uma série, eu indico para vocês, são 8 capítulos, tá no YouTube, do Portas do Fundo. Foi um reality que eles fizeram para uma audição, né, de uma pessoa nova para o elenco. Então, eles selecionaram 10 pessoas de 7.000. E aí fizeram 8 capítulos para escolher um desses 10. E ficou claro para mim que a pessoa que foi escolhida foi a pessoa que manteve a motivação da excelência durante todos os 8 dias. Que tinham pessoas muito melhores do que essa pessoa que ganhou o contrato, mas que deixou essa motivação cair e se tornou bom. Ficou cômodo, assim, como, o que eu estou fazendo já está satisfatório. Ou se alimentou do ego, de que fez uma esquete boa, foi elogiado por todo mundo, etc., e quis se manter alimentando naquele lugar. Então, Guida, o que eu penso é que o sucesso do seu relacionamento, ou de um relacionamento, ou da sua profissão, ele vai ser medido com o tanto que você consegue se segurar na excelência. Empresas feitas para vencer.
Esse livro trouxe exatamente tudo isso que eu estou falando. Uma empresa que se tornou boa, com longevidade média, no mínimo 10 anos, e a partir daí criou ferramentas com líderes tipo 5, que são líderes que formam outros líderes. Estou falando do livro, hein? Empresas feitas para vencer. E que se tornou excelente, padrão de excelência. Então, o sucesso, eu acho que ele é medido nesse lugar. E também vai te levar à plenitude e à prosperidade. Não tem ninguém com sucesso sem plenitude e prosperidade. Estado de plenitude e estado de prosperidade. Em 4 grandes áreas, eu sempre falo: financeira, nos relacionamentos, objetivo de vida, sua profissão e a sua espiritualidade. São 4 grandes áreas e 4 bases, né? Precisa ter esse lugar. Eu acho que ficou mais claro aí, não ficou? É o equilíbrio dessas 4 áreas que é a busca, eu acho que infinita, né? Então, não é o equilíbrio, hein? É a ascensão dessas 4 áreas, né? Porque equilíbrio é caminho do meio, é mediano. Sai desse lugar, não pode estar nesse lugar. Vocês precisam encontrar motivação, vocês precisam encontrar caminhos e motivação, uma paixão ardente dentro de vocês, a vontade inabalável, uma fé e vontade inabalável, para poder cumprir aquilo que você está se propondo. Em estado de excelência, seja o relacionamento, seja cuidar dos filhos, seja a sua profissão, seja os seus objetivos financeiros, você tem que estar o tempo todo sob pressão. Isso o Pablo fala, botar pressão. Você não cozinha o feijão, não forja o diamante se você não estiver nesse lugar. Luiz, mas eu vou estar cansado. Exatamente, isso cansa. E se você não tiver a fim de pagar o preço pelo cansaço, você não vai chegar, você vai ficar no mediano. Mediano não cansa. Mediano não cansa. Mediano tem o quê? Um esforço mediano. Então, ele dá conta. Não. Estado de excelência, nós estamos falando de 8 para cima. E descansa durante o processo. É durante o processo que descansa. Com regularidade, com ritmo, com disciplina, com persistência, com resiliência, nos relacionamentos, na sua profissão, nos seus empreendimentos, na parte financeira e na sua parte espiritual. Você tem que estar nessas 4 áreas, né, trabalhando constantemente, sem foco. E aí, se você faz isso, dá tempo de sentar no sofá? Dá tempo de ficar na televisão, olhando, etc. Não, dá para você fazer de vez em quando isso, em alguns momentos, mas não dá para colocar isso na rotina. Sabe quanto tempo eu não sento no sofá? Cara, não tem nem mais sofá, eu dei meu sofá para minha filha. Muito tempo. A hora que eu vou fazer minha pausa, eu deito na cama, durmo 20 minutos à tarde, levanto e vamos produzir. E a hora que eu volto para a cama é para repousar o corpo. Eu só sento para assistir os filmes do Pior Ano. Por exemplo. Os documentários. É isso, tá na excelência. E não entender que isso fez um dia, já mudou. Não, cara, isso é constante. É como uma árvore, entende? Não tem jeito, cara. É constante e gradual todo dia. E você só vai ver o fruto daqui 1 ano, 2 anos, entende? 3 anos. Você tem que pagar esse preço de confiar e seguir. Confiar e seguir. Foi assim que eu fiz minha carreira de dança. Foi assim que eu fiz minha carreira como psicopedagogo e é assim que eu estou construindo minha carreira de influenciador. Esse momento, para quem está entrando na mudança, né, mudando os hábitos, né, criando novos hábitos, como eu, esse momento ele é um dos mais difíceis, porque a gente ainda quebrar padrão. Colhe os frutos das escolhas, né, erradas, equivocadas, mas estou plantando sementes novas que ainda não estou colhendo, vou colher no futuro. Excelente. Então, é um momento assim que tem que ter muita perseverança, porque senão a gente desiste, porque a colheita discernimento. É amarga. Discernimento, Andressa. Discernimento, verdade. Você está falando tudo que ela falou. Você está falando com sensatez, com discernimento, com clareza. Parabéns.
né? Você está falando, você tem uma visão clara desse lugar, que é isso. Plantou sementes que deram ervas daninhas, vão continuar dando ervas daninhas. Você vai ter que limpar o terreno e continuar plantando, que não vai aparecer. Você vai plantar e não vai aparecer. É isso mesmo. E vai aparecer o quê? As ervas daninhas, porque já estavam plantadas ali. Limpa o terreno, continua plantando, né? E dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Então, você vê que ressonância, né? Hoje, no Aliança 559, eu falei sobre vencer vícios. Foi um programa só sobre vencer vícios. E eu falei, cuidado, porque o mais maléfico são os pequenos vícios. Aqueles que você fala, eu vou tomar todo dia só uma bebidinha. É só uma colher de açúcar no café. É só um mau pensamento. É só um palavrãozinho, entende? É só uma mentirinha que vale a pena porque senão vai dar mais trabalho. Esses são aqueles, cara, que traça, pernicioso, traça, que corrói. E aí é o que você está dizendo, porque a primeira coisa é tomar consciência disso, de que eu tomar bebidas todos os dias, por menor que seja, é um vício. E eu disse hoje no programa, então fica 3 meses sem beber essa bendita bebida, eu quero ver se você dá conta. 3 meses. Eu quero um acordo, 90 dias, sem botar a boca no álcool. É só um cigarrinho por dia. Beleza. Então fica 90 dias sem fumar nenhum cigarrinho. E a gente conversa daqui 90 dias. Se você não está viciado, você vai dar conta. Daqui 90 dias você volta na história. Não vai dar conta. De não contar mentirinha, de não ter a bebidinha, de não ter o cigarrinho. Enfim, todos os vícios que nós estamos falando. Então, a primeira é tomar consciência disso. Tomou consciência disso, você vai ter essa luta com o padrão, que você está dizendo, de mudar esse padrão. Só que tem um outro estágio que eu vou dizer para vocês aqui. E que esse, eu vou falar bem o português, é foda. Vou falar bem o português, bem claro. Poucos vivenciam isso que eu vou falar agora aqui, mas ele é difícil. Às vezes você muda o padrão e você não está nem executando aquilo mais, ou raramente aquilo acontece, mas dentro de você tem uma vibração pulsando para aquela direção. Muito sutil, que fica pulsando. Que às vezes parece que é maior que você, entende? Eu sei que vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Esse lugar, você só se livra diante do Deus vivo. Não tem outro lugar. Pode passar encarnação, pode passar o que for. Você só vai se livrar, não é com o tempo de deixar de fazer aquilo. Porque você vai deixar de fazer aquilo, aquilo vai ficar uma tortura para você. Porque é um esforço de você não fazer e aquilo ficar pulsando. Você vai se livrar diante do Deus vivo pedindo misericórdia a Ele. Eu estou fazendo Pior Ano Kids com os meus filhos. Eu não sei se vocês viram o livro da semana. Ele fala sobre isso. Você Especial. É um livro lindo, que eu aconselho até os adultos a ler, porque 15 minutinhos você lê. Porque ele é de uma sutileza e ele fala exatamente isso. É um criador, que chama Eli, que constrói uns bonequinhos de madeira que eles vão pregando adesivos. Então, se você é bonito, você ganha a estrela dourada. Se você é feio, você ganha a bolinha cinza. Ou se você tem algum defeito, você ganha a bolinha cinza. Então, se você não consegue cumprir algo, você ganha a bolinha cinza. E só quem tem grandes talentos que ganha as estrelas douradas. E assim eles andam pelas ruas colando estrelas ou bolinhas uns nos outros. E aí tem um determinado personagem que ele não vai querer mais sair de casa, porque ele só ganha bolinha cinza. E ele fica com vergonha, porque ele é feio. Então, só que aí um dia ele sai e encontra uma menininha que ela é linda e não tem adesivo nenhum.
e ele acha aquilo estranho. Por que que ela não tem adesivo? Ela anda nas ruas, as pessoas tentam colar adesivo nela, e nem a estrela dourada, e nem a bolinha fixa. Aí ele pergunta, o que que você faz? Ah, é porque lá no alto do morro tem o nosso Criador. É só você ir até ele que você vai entender. E aí é muito linda a história, gente. E aí ele aprende a ir até o Criador. E quando ele começa a ter esse convívio com o Criador, que no livro chama Eli, nenhum adesivo ou nenhuma bolinha Cola. cola mais. Então, e as bolinhas que ainda estão coladas, elas vão despregar quando ele tiver em contato com ele todos os dias. Então, resume isso daí. Eu vou Aliança colocar no ativa. grupo, o livro para vocês lerem, porque é rapidinho ler e é muito bonitinho. Aliança Tem no ativa. YouTube a encenação, eu tenho visto também, dos kids, apesar de não ter criança. Tem no YouTube a encenação, é muito lindo também, para criança, para quem tem criança fazer, né? Tem pessoas aqui que não é do desenho, né, Luiz? Espera aí, tocando interfone. Sim, Guida, nem todos são do 10 em 1, mas tem bastante gente do 10 em 1. Então, quem tem criança, né, colocar no YouTube lá, Você Especial, tem a encenação. É muito lindo, muito lindo. A gente se emociona. É muito bacana, vale a pena, boa indicação. Nosso Bom, livro, e o nosso livro que a gente está lendo, a gente não está falando mais dele. não, estamos falando, porque é isso, quando você fala das coisas que colam em você, que descolam, é uma negociação de você com você mesmo, né? E eu falei disso ontem, sabe? Essa vozinha, essa dupla vozinha que nós temos dentro, né? Que parece que é esquizofrênico, mas não tem nada de esquizofrênico. Todo mundo tem, né? O lobo e o cachorro, né? Então, precisa olhar esse lugar e entender. E entender que quando você pedir a misericórdia de Deus, talvez vá fazer o que fez com Jó. Talvez vai fazer o que fez com Jonas, dentro da boca de uma baleia. E você precisa estar preparado para isso, porque retirar não é simplesmente retirar. De repente, precisa passar por uma purificação. Esse lugar que é o deserto fértil, chamado deserto fértil. Mas é uma decisão. Você quer continuar a sua encarnação inteira ou de encarnação em encarnação dessa forma, entende? Ou você quer se livrar desse estigma, né? Eu quero me livrar de todos. Pode vir. Simples assim. Então me prostro diante do Deus vivo todos os dias. Nós, na Aliança Ativa, fazemos isso no Aliança 559. Diante dele, pedindo misericórdia. E reconhecendo, né, essas vibrações que a gente quer tirar. Então, sempre olhar, né, essas vibrações, como que estão essas vibrações, como é que é isso, né? O que está inadequado aí na minha conduta? Se eu não sei, eu pergunto à minha volta. Esse é um ato de coragem também, perguntar à minha volta, ao meu cônjuge, aos meus amigos, o que você vê de inadequado em mim? E abrir a escuta. Abrir a escuta. Né? E não significa que seja verdade absoluta, mas você tem traços daquilo que estão vendo em você. Senão não estariam vendo, não estariam reconhecendo. Pode ser 1%, 10%, 50%, não importa. Ah, que profundo e que lindo. Muito bom, queridos. Vamos seguir nossa trilha? Tenho vídeos para gravar aqui, tenho coisas para fazer também. Fiquem. Gratidão, viu, por mais um dia. Que Deus abençoe todos vocês. Já abençoou, Andressa.
Nós precisamos mudar essa frase. Que a gente sinta a bênção, que já é o dia, que Que já... a gente sinta a bênção do Senhor. Isso aí, que já está aí, cara, já está aí, sabe? Ele já abençoou. A dívida é nossa. O crédito é dele. Tá bom? Obrigada, Luiz. Sinta a Tamo junto. bênção. Até Tá bom. amanhã. Até amanhã. Até amanhã, ou aqui, ou se vocês puderem, entrem no Aliança 559, que é lindo, é incrível lá, tá? Antes tem o Liderança 541, também às 5h41 da manhã. Nós estamos falando sobre como liderar o não. Eu peguei o gancho daqui e estou falando de como liderar o não, tá bom? Um beijo na alma de vocês. Valeu, queridos. Tchau. Até mais.